Capítulo 181. Capítulo 181. Um novo começo, o fim do volume 2. O coração de Jacques estava batendo rápido. Ele podia ouvir sua própria respiração. 10 segundos depois, Jacques finalmente baixou os ombros tensos como um balão perdendo o ar. Como, você quer que eu faça isso? Disse Jacques com uma voz rouca. Ele sentiu que estava dividido em duas partes. Uma era controlada por seu grande desejo por seu amor, e a outra parte estava se sentindo extremamente culpada. É simples. Você só precisa assinar um pacto de mágica comigo. O sorriso de Lucien ainda estava em seu rosto. Primeiro, você promete que nunca vai contar a ninguém quem somos. Em segundo lugar, você não dirá a ninguém no navio que algo não está certo aqui embaixo. Em terceiro lugar, você também manterá isso em segredo depois de voltar para Sturk. Jacques escutou as palavras de Lucien, com os olhos olhando para o chão. Em troca, eu prometo oferecer a você a poção mágica que pode despertar sua bênção, ou nós feiticeiros dizemos, poder de sangue, daqui a 3 anos, se sua própria tentativa falhar. Mesmo que você não possa me encontrar em Olma em 3 anos, o Congresso de Magia manterá as palavras. Tom pode representar o Congresso. Para fazer Jacques se sentir melhor, Lucien acrescentou. E também, desde que nossas próprias vidas não sejam ameaçadas, não machucaríamos você e seus amigos neste navio. Eu ouço você, e eu vou fazer o que você disse. Jacques olhou para cima e olhou para os olhos de Lucien. Você conhece minha fraqueza. Assim que ele disse isso, ele se sentiu mais relaxado. Parabéns, Sr. Jacques, por fazer a escolha certa. Já posso ver seu futuro brilhante, disse Lucien. Então, ele tirou um rolo de pergaminho, uma pena e um pequeno frasco de tinta mágica de seus bolsos e começou a escrever rapidamente os artigos e desenhar padrões misteriosos nele. Lucien não olhou para o pergaminho enquanto escrevia. Em vez disso, estava olhando para Jacques com a mão esquerda semicerrada em punho, para o caso de Jacques mudar de ideia de repente. Jacques realmente não se importava com a cautela de Lucien. Ele disse a Lucien, e também a si mesmo. Meu futuro? Esse será um futuro sombrio, com certeza. Afinal, eu traí minha fé de cavaleiro e não acho possível despertar minha bênção sozinho. Todo mundo sabe que o poder ativado pela poção mágica é limitado, mas farei isso de qualquer maneira, por Shelly. Bom para você, Sr. Jacques. Que bom amante. Lucien sorriu. De acordo com o que eu sei, não existe uma regra universal como a fé de um cavaleiro, e a própria fé é a parte mais importante. Com uma certa fé, uma pessoa pode permanecer concentrada e focada em sua prática de cavaleiro. Se sua fé é para proteger a senhorita Shelly e guardar seu amor, o que você está fazendo não é quebrar sua crença. Ao ouvir isso, Jacques ficou bastante surpreso. Seu entendimento é muito diferente do que meu professor me disse, mas sua teoria faz sentido para mim. Na verdade, Lucien ouviu isso de Natasha. Ele tentou fazer sua resposta embaçada. Bem, eu conheço alguns grandes cavaleiros. E talvez novas poções possam sair nos próximos anos, o que pode ajudar os cavaleiros a melhorar ainda mais seu poder, certo? Então, Lucien assinou seu nome no pacto. As palavras de Lucien obviamente confortaram Jacques. Um sorriso apareceu no rosto de Jacques. Ouvi dizer que a igreja possui um tipo de poção que só está disponível para os nobres superiores. Esta poção pode transformar uma pessoa em um cavaleiro de nível 2. Também ouvi dizer que o Grão-Duque, Violet, usou esta poção. Espere. Seu nome é Lucien Evans? Interessante, o nome do músico favorito de Shelly também é Lucien Evans. Eu também conheço esse cara. Lucien respondeu casualmente. Claramente, embora compartilhemos o mesmo nome, somos muito diferentes. Mais do que diferente. Eu diria, o contrário. Jacques encolheu os ombros. Ele nunca tentou fazer a conexão entre o músico e o feiticeiro que estava agora diante dele, pois, em primeiro lugar, Lucien Evans não era um nome incomum e, em segundo lugar, um músico famoso também ser feiticeiro era algo muito além de sua imaginação. Eu concordo com você, disse Lucien diretamente. Ele se virou secretamente para ver se Tom estava desconfiado sobre seu nome. Mas claramente, Tom ainda estava olhando para a mão esquerda de Lucien, esperando cuidadosamente por seu possível sinal. Lucien sabia que se Graneuve estivesse aqui, com todas as pistas que Graneuve tinha, ele poderia ser o único que poderia dizer a verdade. Senhor Evans, onde devo assinar? Perguntou Jacques. Aqui. Lucien apontou para o canto do pacto. Depois que Jacques assinou o pacto, segurando o pacto na mão, Lucien cobriu o pergaminho com seu poder espiritual. Leves ondas de poder mágico subiram dele. Então, o poder se transformou em chama azul clara e queimou o pergaminho em cinzas.
Assim que o pacto acabou, Lucien de repente sentiu que havia algo novo nessa alma, e Jacques também pareceu confuso por um segundo. O pacto mágico entrou em vigor. Se o pacto for violado por qualquer um de nós, aquele que quebrou sua promessa sofreria com o fogo queimando sua alma, e sua alma seria destruída. Lucien apertou a mão de Jacques, como se eles estivessem comemorando um sucesso certo. Como estamos todos prontos, vou deixá-lo sozinho para verificar os círculos de poder divino, Sr. Jacques. Jacques lançou um olhar significativo para Lucien, Sr. Evans, devo dizer que você é um demônio de verdade, um demônio que é muito bom em tentar. Quando eu estava no meu treinamento de cavaleiro, nunca pensei que cederia à oferta de um demônio. Então ele passou por Lucien para verificar as tábuas de madeira perto da janela. Lucien e Tom estavam ali parados, observando Jacques andando. Se Jacques ainda decidir quebrar o pacto de alguma forma, o que você faria? Você sabe que alguns feitiços de poder divino podem suprimir o poder do compacto mágico, disse Tom. Tom sabia que o pacto mágico não era realmente inquebrável, como muitas vezes se dizia. Por exemplo, se Lucien se tornasse um feiticeiro de alto escalão, sua alma mais forte seria capaz de gerenciar o dano da chama. O compacto mágico é apenas uma forma, respondeu Lucien em voz muito baixa. No momento em que ele decidiu assinar o pacto comigo, eu sabia que ele não quebraria facilmente suas palavras, porque seu coração escolheu seguir seu desejo. No entanto, é claro, ainda há um risco, mas eu realmente não tive uma escolha melhor. Interessante. Tom sorriu e acenou com a cabeça. O Congresso vai fornecer a poção, afinal, você protegeu muitos aprendizes. Depois de um tempo, sob a supervisão de Lucien e Tom, Jacques verificou o resto das cabines deste lado e ignorou totalmente os muitos aprendizes escondidos em algumas das cabines. Uma hora depois que Jacques deixou este andar, nada aconteceu. Lucien finalmente soltou um longo suspiro de alívio. O quarto do Visconde. Uma xícara de porcelana chique feita em colete foi jogada ferozmente no tapete. Instantaneamente, ele se partiu em muitos pedaços pequenos. Idiotas! Idiotas inúteis! As pedras foram roubadas e nosso povo quase foi encontrado. O Visconde Ulrich gritou furiosamente. Na frente dele estavam Granelve e Tom, com suas cabeças muito baixas. O Visconde andou de um lado para o outro em seu quarto. Diga-me, como esses Murlocs imundos sabiam que as pedras estavam em nosso navio? Como eles sabem que estamos enviando-o a Avistone? Vocês dois, Granelve e Tom, é sua responsabilidade obter a resposta. Embora o Visconde possuísse 1/10 de toda a fortuna de Sturk, isso ainda era uma grande perda. Sim, meu senhor. Tanto Granelve quanto Tom não ousaram levantar a cabeça. Então o rosto do Visconde ficou frio e mais sombrio. Encontre uma chance e mate o cavaleiro escudeiro chamado Jacques. Deixe outra pessoa fazer isso. De acordo com o pacto, apenas os feiticeiros e Tom não podem fazer isso. Sim. Granelve fez uma reverência e assentiu. Espere. Esqueça isso. O Visconde caiu para trás em seu sofá, parecendo bastante exausto. Eu não quero machucar Shelley. Vocês dois fazem a coisa da pedra primeiro. Um mês depois, embora o tempo estivesse ficando cada vez mais frio, a frota nunca mais sofreu nenhum grande revés após o ataque do Murloc. Finalmente, os navios chegaram ao porto chamado Patrai em Olm, do outro lado do Estreito da Tempestade. No segundo andar, Lucien, Tom e os aprendizes estavam muito animados. Experiente como Lucien, ele ainda não era capaz de conter a grande alegria e excitação em seu coração. Lucien considerou este dia como o início de seu verdadeiro caminho de magia. Com relação à nota que ele encontrou na bolsa do mago Murloc, Lucien não havia pensado muito nisso. Ele não podia se permitir ser muito ganancioso, especialmente quando não tinha informações suficientes. Evans, você e os aprendizes se escondem nos caixotes. Fique calmo quando eles estiverem verificando. Apenas se esconda lá e não entre em pânico, disse Tom enquanto apontava para os vários caixotes de madeira. Lucien assentiu e assumiu a liderança para entrar em uma caixa. Quando ele se deitou, uma camada de tábua de madeira o cobriu. Na tábua de madeira, Tom e seus marinheiros colocaram camadas de mercadorias em cima dela e selaram a caixa completamente com outra tábua com pregos de ferro. Lucien sentiu que estava sendo enterrado em um caixão. Na escuridão, depois de muito tempo, quando Lucien se perguntava se havia sido esquecido, ouviu que havia pessoas bisbilhotando o caixote para verificar as mercadorias dentro. Embora estivesse muito alerta, seguindo a ordem de Tom, Lucien permaneceu muito calmo e ficou parado. Sem problemas. Era a voz de Jacques. A caixa foi lacrada novamente. E Lucien sentiu a grande irregularidade. Depois de um tempo, o caixote de Lucien foi colocado no chão úmido e frio. Depois de muito tempo novamente, a caixa foi aberta mais uma vez.
As mercadorias acima dele foram removidas, assim como a tábua inferior. A luz do sol brilhante entrou e fez Lucien apertar os olhos. Um jovem vestindo uma camisa branca, colete marrom escuro e jaqueta preta comprida estava parado na frente do caixote. Havia um grande sorriso no rosto deste jovem sob sua cartola. Bem-vindo ao Olmo, meu amigo. Lucien também sorriu. Ele sabia que um novo começo de sua vida havia começado. Capítulo 182. Capítulo 182. A promessa de Lazar. O terceiro volume. Cidade no céu. A luz do sol brilhante, o ambiente ligeiramente úmido, um leve cheiro de peixe no ar, prédios antigos, mas elegantes, uma cidade movimentada. Essas foram as primeiras impressões de Lucien da maior cidade costeira chamada Patrai, em Olmo. Duas carruagens passaram pelas ruas de Patrai, onde estavam Lucien, os aprendizes e o feiticeiro que os apanhou, Lazar. Você gosta de Olmo, Sr. Evans? Nada mal, certo? Lazar ainda tinha um grande sorriso no rosto. Apenas me chame de Evans, Lazar. Bem, as senhoras com certeza são lindas, respondeu Lucien de maneira descontraída e bem-humorada, e o estilo de se vestir aqui é bem diferente. Alguns dos vestidos que as senhoras estão usando são sofisticados, e alguns são de design simples. Alguns têm cores vivas e alguns são bem decorados. A única coisa que me decepciona um pouco é que as mulheres estão todas se vestindo de uma maneira bastante conservadora. Evans Lazar bateu palmas, entendo. Você não aprecia a beleza de ser conservador, mas para mim, essa é outra maneira de ser sexy, que é mais misteriosa e pode nos deixar mais espaço para a imaginação. Lucien assentiu levemente. Outra coisa é que, eu acho que as pessoas aqui, não importa senhoras ou senhores, todos gostam de usar chapéus. Está certo? Em alto, apenas alguns clérigos e idosos gostavam de usar chapéus. Bom ponto, Evans. Uma boa observação é muito importante para um feiticeiro. Em Olmo, usar chapéu é uma maneira, e você tem que se adaptar a isso também. As senhoras gostam de usar capelines com longas fitas e borlas e gorros de crepe para ambientes formais, e gorros simples decorados com flores ou penas para a vida diária. Caras comuns usam bonés redondos ou capelines masculinos, e cavalheiros como nós usam gorros masculinos ou cartolas, respondeu Lazar. Além de chapéus, gravatas, ternos ou casacos trespassados também são peças importantes. Depois de se aproximar um pouco de Lazar, Lucien mudou de assunto naturalmente. Eu me pergunto se há algum limite para os feiticeiros usarem magia? Tecnicamente falando, um feiticeiro que usa magia para ferir pessoas é como uma pessoa comum usando punhal ou espada para ferir alguém, portanto, seríamos punidos de acordo com a lei. No entanto, como os feiticeiros homens aqui em Olmo têm títulos de nobreza, se o caso não for muito sério, eles só serão multados. Olha, Evans. Lazar apontou para um homem de meia-idade de terno cinza. Lucien viu que o homem estava parado ao lado de uma fonte na praça, cercado por muitas crianças. Segurando a cartola preta na mão, o homem de meia-idade não parava de mostrar às crianças todo tipo de coisas de seu chapéu, como flores, pão, pedras e até um pombo branco. Ele é um aprendiz? Perguntou Luciene. Sim. Lazar sorriu e acenou com a cabeça. Desde que o Congresso começou a enviar aprendizes para escolas de magia para deixá-los receber treinamento formal, temos cada vez mais aprendizes neste país. No entanto, isso também significa que temos mais aprendizes que não podem se tornar verdadeiros feiticeiros. Felizmente, esses aprendizes sabem ler e são mais instruídos do que as pessoas comuns, portanto, ainda podem ganhar a vida. Esse cara, um aprendiz, parece gostar bastante de crianças. Lucien já havia recebido a informação de Astariton, então não ficou muito surpreso. Ele perguntou casualmente: então qual é a porcentagem? Quero dizer, quantos aprendizes podem realmente se tornar feiticeiros? Bem, comparativamente falando, o número aumentou muito comparado ao do antigo Império Mágico. Nos tempos antigos, os aprendizes que não tinham poder espiritual forte o suficiente só podiam confiar sua esperança em preciosas poções mágicas ou rituais mágicos arriscados. Portanto, entre 1000 aprendizes, talvez um possa se tornar um feiticeiro, mas agora, devido ao estudo dos arcanos, temos uma necessidade menor de poder espiritual, e agora o número está em torno de 5 em 100. Lazar olhou para Lucien com seu sorriso característico. Você não precisa se preocupar com isso, Evans, progredir muito em breve. A propósito, em que escola você se especializou? Perguntou Lazar com curiosidade. Sou melhor em astrologia e elementos, respondeu Lucien honestamente. Mas ainda não tenho certeza de qual será minha maestria. Acontece que eu sou um mago na escola do elemento e também um membro da vontade dos elementos. Você já ouviu o nome desse grupo antes? Perguntou Lázaro. Senhor, Astar mencionou isso para mim antes.
Você me quer dentro, Lazar? Lucien sorriu, dizendo em sua mente que ele realmente sabia muito mais sobre esse grupo do que apenas saber seu nome, afinal, ele estava carregando o anel consigo mesmo agora. Vamos, Evans. Não somos a mão da palidez, disse Lazar em tom de brincadeira. A mão da palidez não se importa nem um pouco com a qualidade de seus membros, o que eu entendo até certo ponto, afinal, o que mais importa para eles é o corpo. Se um membro não é realmente qualificado, seu corpo ainda pode ser útil, certo? Obviamente, havia de fato um grande conflito entre a vontade dos elementos e a mão da palidez. Então, Lazar, suponho que você também seja um arcanista, certo? Perguntou Lucien cuidadosamente. Lazar ajustou-se um pouco para se sentar um pouco mais ereto, e tentou fazer seu sorriso parecer mais casual, e ganhei mais 2 créditos arcanos com isso. Juntamente com os 8 créditos anteriores que eu tinha, sou um arcanista de nível 1 e um feiticeiro do segundo círculo agora, e é por isso que sou um membro da vontade dos elementos. Claramente, Lazar estava muito orgulhoso de sua realização. Quantos anos você tem, Lazar? Você parece bem jovem. Embora Lucien não entendesse o quão difícil era para um feiticeiro de nível júnior obter crédito arcano, ele ainda estava bastante surpreso com o nível de feiticeiro de Lazar. Lazar pegou a taça de vinho que estava sobre a mesinha de madeira da carruagem. Acabei de fazer 22 anos. 2 anos mais velho que você, Evans. Como Lucien muitas vezes se comportava de maneira bastante madura, a maioria das pessoas pensava que ele tinha 20 e poucos anos, portanto Lucien também disse a outras pessoas que ele tinha 20 para se diferenciar do famoso músico de 18 anos. Você é realmente um gênio, Lazar. Lucien assentiu e o elogiou sinceramente. Ainda estou longe de ser um gênio, Evans. Lazar acenou levemente com a mão, por exemplo, Sr. Ulisses da vontade do poder, ele é um verdadeiro gênio na escola do elemento. Ele era um arcanista de nível 2 e um mago de nível médio quando tinha 22 anos, e um arcanista de nível 4, mago elemental do quinto círculo quando tinha 33 anos, e ainda há o Sr. Larry e o Sr. Timothy em nosso grupo. Lazar não invejava esses gênios, pois a realização dessas pessoas estava além do ciúme de uma pessoa comum. No entanto, a pessoa da escola de elemento que eu mais admiro, exceto o grande arcanista, Atawai, é Azra, poucos gênios cujo nível arcano era maior que seu nível de feiticeiro. Depois que ela ganhou este prêmio, Azra, Meredith até se tornou uma arcanista de nível 4 quando ela era apenas uma feiticeira elemental do primeiro círculo. Infelizmente, Lazar soltou um suspiro triste. Lucien secretamente tocou o anel chamado Mo em seu bolso com um sentimento misto. Eu também ouvi sobre a história dela, e Azra, Meredith é realmente admirável. Lazar ergueu o copo para mostrar sua apreciação. Embora não tenhamos planejado convidá-lo para se juntar ao nosso grupo, Evans disse Lazar, como um jovem promissor que já é um verdadeiro feiticeiro em seus 20 e poucos anos, estudando o sistema de magia antigo você deve ser capaz de ganhar a atenção de muitos grupos no congresso muito em breve. Fico lisonjeado. Lucien assentiu educadamente. Lazar achou que Lucien realmente não entendia o que suas palavras significavam, então ele acrescentou: laboratórios equipados, riqueza, 2 ritos secretos para melhorar. Um é de propriedade do Congresso, da Royal Magic Academy e do grupo chamado Lord of Elements. O outro é chamado de Creator, que só está disponível para feiticeiros que estudam elementos e alquimia. De qualquer forma, representando Azra, Meredith, contanto que você consiga um nível em Arcana por 30, Evans, você está convidado a se juntar a nós. O sorriso de Lucien ainda estava em seu rosto, embora ele secretamente pensasse que ele mesmo, a pessoa que estava segurando o anel da Azra, Meredith agora, deveria ser o melhor representante daquela talentosa dama entre os dois. Além disso, Lucien ainda se lembrava do que Astar lhe dissera. Quando ele ainda era um mago de nível júnior, era melhor para ele ficar longe do conflito e competição de todos esses grupos, e se concentrar em seu próprio estudo primeiro. Estou muito interessado em astrologia e elemento, disse Lucien sinceramente ainda. A vontade dos elementos é com certeza meu grupo ideal. Lazar acenou com a cabeça de forma satisfeita. Se o seu domínio é em astrologia, você também pode considerar a torre. Parecia que a relação entre a torre e a vontade dos elementos não era ruim. Então, Lazar olhou um pouco e perguntou: você quer ficar em Patrai por mais alguns dias ou quer ir diretamente para Alim? Mal posso esperar para ir mais para Alim, respondeu Lucien em um segundo. Lazar pousou o copo e sorriu. Então, pediu ao cocheiro que os levasse até uma casa com jardim, que não parecia nada de especial. No entanto, assim que a carruagem passou pelo portão, os arredores de repente ficaram embaçados, como se houvesse neblina pesada por toda parte.
Quando o treinador saiu da neblina, o que Lucien viu o surpreendeu totalmente. 4 pares de trilhos de trem e um trem preto de 8 vagões estavam bem na frente dele. Os aprendizes dos treinadores que seguiram Lucien e Lazar também ficaram mais do que surpresos. Bem-vindo a bordo do trem mágico a vapor para Alim, disse Lazar. Foi delicioso para Lazar ver os rostos surpresos de Lucien e dos aprendizes. Capítulo 183. Capítulo 183. Consideração. Carros espaçosos e amarelos claros, assentos macios em vermelho escuro, vidro mágico limpo e as 2 lindas garotas usando vestidos azuis claros. Essa foi a primeira impressão de Lucien desse trem mágico, e essa primeira impressão foi muito boa. Bem-vindo a bordo do Clos. Passaremos por 7 estações em nosso caminho hoje e chegaremos a Alim 3 horas depois. Os 2 lindos grilos da tripulação se curvaram educadamente para Lucien. Se precisar de alguma coisa, senhor, por favor, aperte o botão na mesa. Como convidado, Lucien apenas sorriu e acenou com a cabeça, deixando Lazar organizar o resto das coisas. Depois de pegar seu relógio de bolso e dar uma rápida olhada, Lazar disse a Lucien: é 1 da tarde agora, e temos muito tempo para chegar em Alim antes que as pessoas no Congresso terminem de trabalhar hoje. Espere. Aposto que todos vocês ainda não almoçaram. Sem problemas. Este trem está equipado com os melhores chefes de todo o continente, e toda a sua primeira viagem a Alim é paga pelo Congresso. Claro, você tem que pagar por suas viagens futuras, e é um talhe por passagem. Isso é caro. Até Lucien se sentiu um pouco surpreso, para não mencionar os aprendizes. Afinal, uma pessoa comum com salário de nível médio só poderia ganhar de 7 a 8 talhes por ano. Este trem era muito mais caro do que os voos que Lucien havia tomado em seu próprio mundo. Vendo sua expressão facial, Lazar sorriu. Na verdade, a ideia do trem mágico já foi apresentada por alguns arcanistas há muitos anos. Eles foram inspirados nos equipamentos usados na indústria de mineração. Naquela época, o trem era alimentado por círculos mágicos e vidas de alquimia, por isso o trem era muito caro para operar. Além disso, a maioria dos feiticeiros acima do nível médio pode voar. Então você pode ver. O trem era bastante impraticável. Que tal este? Perguntou Luciene. Senhor. Clos mais tarde melhorou o trem combinando magia e máquina, e começou a usar o vapor como a principal força do trem, o que reduziu bastante o custo. Lazar continuou. O trem é muito mais rápido que um feiticeiro de nível médio voando sozinho, ainda mais rápido que vassouras mágicas, sem mencionar que um trem pode transportar muito mais pessoas ao mesmo tempo. Por isso, o Congresso dá muita ênfase ao planejamento das ferrovias, e agora temos 4 rotas. A que estamos tomando agora é a primeira rota estabelecida, de Patraia a Alim. Enquanto Lazar introduzia os detalhes, fez Lucien e os aprendizes pedirem sua comida. Então por que este trem ainda é tão caro, Sr. Lazar? Perguntou Sprint curiosamente. Entre todos os aprendizes, ele era o mais ativo. Vamos nos sentar primeiro. Lazar e Lucien sentaram-se nos assentos macios dos 2 lados da mesa. Porque Clos é um trem de luxo. É por isso. Depois que todos se sentaram, Lazar continuou. Para outros trens, você está olhando para cerca de 30 nars. Quer dizer, ainda não é barato, mas o custo da construção de novas ferrovias vem da receita das passagens e do financiamento do Congresso. Não confiamos nesses banqueiros gananciosos para fazer isso. Depois de satisfazer a curiosidade dos aprendizes, Lazar sorriu para Lucien. Tenho certeza de que o preço cairá algum dia, com o rápido desenvolvimento de outros meios de transporte. Evans, você chega ao Congresso no melhor momento, e você tem que aproveitar este momento, quando todos os tipos de grandes ideias sobre magia estão prosperando. Trabalhe duro nos arcanos e torne-se um feiticeiro digno. Sem dúvida, Lazar era um jovem muito encantador e otimista, ou não seria escolhido para ser aquele que saudava os recém-chegados. Na verdade, eu já comecei a aprender arcanos básicos na casa do Sr. Astar, e tenho 3 aprendizes estudando depois de mim. Lucien sorriu e acenou com a cabeça, e então colocou Ambola e Alert na área designada ao lado de seu assento. Nos últimos mais de um mês estudando, tanto Anik quanto Lyria haviam se tornado verdadeiras aprendizes de magia antes de chegarem a Olm, e Heidi estava quase lá também. Isso é ótimo. Lazar assentiu. Então, com um apito alto, o trem começou a se mover. Uau! Sprint meio que se levantou de seu assento e olhou para o lado de fora da janela. Então, Anik e Olmos também. Os aprendizes surpresos e excitados começaram a discutir entre si. Lucien estendeu a mão para a água na frente dele, sem dar uma olhada no que estava acontecendo lá fora. Você parece bem calmo, Evans, disse Lazar de uma forma favorável.
Claro que Lucien não poderia dizer a Lazar que ele tinha visto isso inúmeras vezes em seu mundo original, então ele encontrou uma desculpa: eu acho que estou mais interessado na mecânica desta máquina. Lazar, posso visitar a sala de operação? Lazar riu. Evans, eu entendo totalmente sua curiosidade, mas o que você está interessado é confidencial. Se você realmente quer descobrir como funciona, a única maneira de fazer isso é usar seus pontos arcanos para trocar os materiais com o Congresso. Surpreendentemente, à medida que o trem corria cada vez mais rápido, os ruídos produzidos pelo trem gradualmente desapareciam. Lucien estava supondo que era por causa dos círculos mágicos lançados no trem. Do lado de fora da janela, os campos desolados em novembro e as pequenas aldeias ao longo da estrada de ferro passavam muito rápido para trás. Quando Lucien estava prestes a perguntar, duas meninas entraram na carruagem com um carrinho de comida, seguidas por vários violinistas. Na música maravilhosa, as duas meninas colocam bifes, peixe grelhado, caviar e foie gras em seus pratos. Lucien desdobrou o guardanapo no colo e cortou um pedaço de bife. O bife estava muito suculento e bem cozinhado. Lucien assentiu com satisfação. Muito profissional. Eu sei direito. Há muito tempo que anseio pela boa cozinha do reino de Siracusa. Infelizmente, ainda não sou um mago de nível médio e não posso voar sobre o Estreito da Tempestade para experimentar a comida de lá, disse Lazar enquanto cortava o foie gras frito em seu prato. Também aprecio muito a música de alto. Você sabe, o jovem músico com quem você compartilha o mesmo nome, Lucien Evans. Ele vem ganhando muita popularidade em um período muito curto de tempo. Então Lucien começou a apresentar a Lazar as muitas cozinhas de diferentes países. Quando Lazar ficou muito animado, ele também contou a Lucien muitas coisas sobre o Congresso. Lazar, como posso obter crédito arcano? Perguntou Lucien. Eu realmente quero começar meu caminho arcano. Como Lucien sabia que, aos olhos de outras pessoas, ele era apenas um iniciante nos arcanos, ele planejava estudar no Congresso primeiro por um tempo e depois aproveitar a chance de compor e publicar seu próprio artigo. No entanto, pelo que Lazar lhe disse, Lucien percebeu que ter um certo nível nos arcanos poderia lhe trazer muitos benefícios. Além disso, no último mês, usando a meditação do Brook, Lucien estava pronto para avançar para um nível superior de feiticeiro, o segundo círculo. Sabe, Evans, há um velho ditado: quanto mais impaciente uma pessoa é, mais difícil é para ela chegar ao destino. Lazar limpou a boca com o guardanapo branco. Mas eu entendo, Evans, afinal, ganhar crédito arcano é mais do que importante para cada feiticeiro no Congresso. Lucien sentou-se ereto para ouvir com atenção. A Arcana Review Board é a organização encarregada da concessão de créditos arcana, pertencente ao Conselho Máximo do Congresso, e é composto por 52 autoridades de todas as escolas. Esses feiticeiros são pelo menos arcanistas de nível 6. Existem apenas 50 e poucos arcanistas de nível 6? Lucien se sentiu bastante surpreso. Autoridades, eu disse autoridades. Lazar balançou a cabeça, depende de diferentes campos. Alguns arcanistas têm realizações muito impressionantes e eles vivem o suficiente para ter um nível alto, mas nos campos em que se especializam, se houver feiticeiros que sejam ainda mais competitivos do que eles ainda não podem ser membros do conselho. No entanto, para alguns feiticeiros, embora seu nível arcano não seja tão alto, por serem especialistas em seus próprios campos menos populares ou novos, eles podem ser considerados autoridades. Eu também ouvi do SR. Astar que se o resultado da pesquisa arcana de alguém for citado por outra pessoa, a pessoa também pode obter créditos arcanos? Perguntou Luciene. Depois de pedir aos atendentes que levassem os pratos, Lazar respondeu: isso mesmo, um crédito para uma citação. No entanto, se isso pode lhe trazer mais créditos também depende de quão importante é o resultado da sua pesquisa, e o Arcana Review Board ainda é responsável pelo julgamento. Então que tal eu inventar um novo feitiço ou melhorar uma magia existente? Lucien precisava entender isso o máximo possível. Você só pode ser premiado uma vez por isso, a menos que sua criação ou melhoria tenha inspirado outra pessoa e, assim, essa pessoa desenvolva um novo artigo com base nisso e, nesse caso, você pode obter créditos extras. Caso contrário, se alguém quiser aprender sua magia, a pessoa só precisa pagar pontos arcanos. Por exemplo, até agora minha mão ardente de Lazar foi aprendida por 30 feiticeiros, e isso são 30 pontos arcanos. Isso parece ser muito trabalho para os feiticeiros do conselho. Lucien gentilmente agarrou seu queixo. Ah, isso é realmente verdade.
De fato, na maioria dos casos, como estão muito ocupados, esses feiticeiros geralmente não lidam com a revisão da maioria dos arcanos e magias enviadas, mas deixam seus alunos ou outros arcanistas qualificados trabalhando para diferentes revistas para fazer o julgamento. Às vezes, há erros e alguns feiticeiros não recebem seus pontos imediatamente, mas as deficiências sempre podem ser corrigidas mais cedo ou mais tarde. Para você, Evans, a melhor maneira de obter alguns pontos arcanos é enviar alguns feitiços únicos do antigo sistema de magia. Se ninguém antes de você o enviou, você pode obter os pontos correspondentes. Eu vejo. Lucien assentiu levemente. O Congresso está incentivando a troca de conhecimento entre os feiticeiros. Sem dúvida, todos os feiticeiros valorizavam muito seus próprios feitiços mágicos. Se não houvesse recompensa, ninguém gostaria de enviar e publicar sua própria criação. Então, e Lucien? Ele deve enviar seus feitiços para obter os pontos? Capítulo 184. Capítulo 184. Alin. Embora a maioria das formas antigas de fazer meditação tenham sido comprovadamente ineficazes pelos arcanos, muitos feitiços mágicos antigos únicos ainda eram populares entre os feiticeiros de hoje. Toda vez que um feiticeiro explorava uma relíquia antiga, exceto itens ou materiais mágicos, ele ou ela sempre procurava encontrar feitiços ou ritos mágicos únicos. Afinal, o único padrão para julgar se um feitiço mágico era bom ou ruim era ver se era realmente útil. Nesse sentido, os feitiços antigos definitivamente não eram inferiores aos contemporâneos. A possível diferença pode ser que o requisito para aprender um certo feitiço hoje era muito menor do que nos tempos antigos. Por exemplo, um feitiço de 7º ou 8º círculo no passado provavelmente deveria ser um feitiço de 4º ou 5º círculo hoje. Além disso, feitiços antigos únicos podem inspirar arcanistas também. Muitos resultados de pesquisas arcanas vieram dos estudos dos antigos feitiços. Portanto, o Congresso sempre foi bastante generoso nesse caso. No entanto, no livro Astrologia e Elementos, apenas feitiços do 3º círculo e acima podem ser contados como feitiços únicos, e Lucien ainda não estava lá. Portanto, foi difícil para ele escolher vários não muito importantes para a finalização. Atualmente, Lucien estava planejando enviar os vários feitiços que ele criou ou melhorou por conta própria. Entre todos esses feitiços, Lucien viu o maior valor no primeiro feitiço de círculo, Charme Person, que incluía 2 versões, uma para magos e outra para cavaleiros. Antes que o Congresso apresentasse a teoria sobre ondas cerebrais e hormônios, Lucien não os entregaria ao Congresso. Lucien sentiu que poderia se tornar um explorador em um novo campo estudando mais os 2 feitiços, e então ele poderia até se tornar um especialista na escola de ilusão ou necromancia. Quanto à mão de oscilação do professor, Lucien não podia tocá-la agora, já que se as pessoas soubessem que foi Lucien quem primeiro criou sua magia, não seria difícil para eles perceberem que Lucien era o próprio professor que causou todas as bagunças em alto. Lucien não queria apresentar nada com relação à discussão de ressonância antes de chegar ao nível do 5º círculo de feiticeiro. Para evitar o grande impacto na escola da necromancia e na crença da igreja, Lucien precisava manter a síntese de carbamida para si também por enquanto. Como iniciante neste campo, não podia correr o risco de derrubar as 2 grandes potências. Se ele não fosse cuidadoso o suficiente, aqueles necromantes loucos e a igreja definitivamente tentariam o seu melhor para matá-lo. Lucien ouviu sobre mais de uma dúzia de exemplos do Sr. Astar sobre arcanistas usando violência para resolver disputas acadêmicas. Afinal, os arcanistas ainda eram seres humanos, e ainda tinham emoções e ainda podiam ser impulsivos. Foi por isso que o Congresso estabeleceu alguns pequenos círculos antimágicos nas paredes de muitas salas de discussão. De tantas situações perigosas pelas quais Lucien passou, ele chegou à conclusão: uma pessoa nunca deve se esforçar demais. E quanto ao Bat-Screaming, Lucien pensou consigo mesmo, batendo na mesa inconscientemente. Lazar decidiu deixar Lucien sozinho um pouco. Ele compreendia o quão difícil poderia ser para um feiticeiro ceder às exigências do Congresso. Lá veio o apito a vapor novamente, alto e agudo. O trem diminuiu gradualmente e finalmente parou em frente à última estação. De alguma forma, a estação parecia mais assustadora e sombria do que as outras. Algumas pessoas vestindo túnicas negras de magia antiga vieram a bordo. Alguns deles estavam carregando malas grandes. Aqueles necrofilia. Eu estaria disposto a pagar mais se o trem pudesse pular Eidler. Lazar reclamou em voz baixa. Ele parecia estar um pouco nervoso também quando estava reclamando. Eidler? Lucien olhou confuso e surpreendentemente viu um espaço rachar na névoa de poeira. O poder da corona do sol permitiu que Lucien visse a rachadura que conecta este mundo e o mundo das almas.
Lucien só encontrou 5 ou 6 fendas espaciais como esta quando estava viajando pelo continente. Para sua surpresa, havia mais um em Olmo. Não admira que houvesse tantos necromantes aqui. Lazar aproximou-se um pouco de Lucien e disse em voz baixa. Logo depois de estabelecido o congresso, esses necrofilia perceberam o forte poder da morte em Eidler, então mudaram a sede da Mão da Palidez para esta cidade. Se você viajar para Eidler, bem, quero dizer, se você ver mais criaturas mortas-vivas do que homens vivos. Algumas das novas espécies de mortos-vivos podem até ajudar os fazendeiros e ferreiros. Uau, isso é alguma coisa. Lucien ficou um pouco animado. Lazar não sabia o que dizer. Quando os necromantes se aproximaram, Lucien e Lazar ficaram muito surpresos. O homem que andava na frente não era mais ninguém além de Felipe. Como de costume, Felipe enfiou as mãos no bolso do casaco preto e ainda parecia bastante doente. Quando ele estava prestes a virar na esquina, ele olhou casualmente para a carruagem onde Lazar e Lucien estavam. Lazar se levantou apressadamente. Boa tarde, Sr. Felipe. Embora o Congresso tenha abandonado muitas tradições ruins existentes na época do Antigo Império Mágico, por exemplo, a escravidão pessoal dos aprendizes aos feiticeiros, a tradição de respeitar um feiticeiro realmente poderoso permaneceu. Embora Lazar fosse da vontade dos elementos, enfrentando Felipe, um feiticeiro cujo nível de magia e arcano eram muito mais altos que o seu, Lazar ainda tinha que mostrar seu respeito. Felipe, no entanto, não se importou. Ele assentiu casualmente e então entrou na carruagem ao lado. Senhor Lazar, quem é esse homem? Ele parece bastante poderoso, perguntou Eide. Ela estava sentada em uma cadeira macia atrás de Lucien. Foi um alívio para Lucien ver que Felipe não agiu de forma diferente. Então Lucien também olhou para Lazar como esses aprendizes curiosos. Senhor Felipe, um necromante da Mão da Palidez, disse Lazar, e o sorriso em seu rosto desapareceu. Ele é um gênio, um arcanista de nível 4 e um necromante do 5º círculo. Eu o conheço. Já ouvi esse nome. Acho que foi ele quem abriu o caminho pela linha de bloqueio da igreja, disse Sprint animadamente como se Felipe fosse seu ídolo. Sr. Felipe está na lista de limpeza, como um feiticeiro de nível médio. Legal. Todos os aprendizes nesta carruagem olhavam agora para a carruagem ao lado com grande excitação, embora não pudessem ver nnada. No entanto, eles nunca estiveram tão perto de uma pessoa famosa. Bem, na verdade temos alguém como o Sr. Felipe em nosso grupo, o Will of Elements, também. Nós o chamamos de professor, e ele também está na lista, apenas um lugar abaixo do Sr. Felipe. Lazar estava tentando manter um bom perfil da vontade dos elementos. Ao ouvir as palavras de Lazar, Lucien se perguntou como a vontade dos elementos poderia garantir que o professor fosse realmente seu membro. Então Lucien perguntou: eu ouvi o nome dele algumas vezes, mas ele é da vontade dos elementos? Isso é certeza. O Sr. Felipe não parece se dar bem com o Sr. Professor. Há algum tempo, nosso diretor, Sr. Gaston, descobriu que o Sr. Felipe estava investigando secretamente os feiticeiros do nosso grupo. O Sr. Gastão ficou puto e quase matou Felipe. Esta é provavelmente a maior notícia recentemente no Congresso, respondeu Lazar. Então Lazar deu uma olhada na carruagem ao lado e até baixou mais a voz. Muitos arcanistas que conheciam o Sr. Felipe disseram que, depois que o Sr. Felipe voltou de sua missão, ele mudou bastante. Eles disseram que ele ficou mais calmo e menos arrogante, e parece que ele está fazendo alguns experimentos secretamente agora. Lucien assentiu e começou a analisar. Pelas palavras de Lazar, Lucien adivinhou que, embora Felipe tivesse dito às pessoas que o professor era da vontade dos elementos, ele não contava nada a mais ninguém sobre a síntese de carbamida. Caso contrário, o experimento do professor se tornaria a maior notícia dos últimos tempos. Por outro lado, Lucien tinha certeza de que Felipe estava tentando sintetizar ele mesmo os ingredientes da vida. Outra aprendiz, Katrina, parecia estar mais interessada no misterioso professor. Senhor Lazar, você sabe o nome verdadeiro do professor? Não sei, respondeu Lazar. A grande arcanista, Atawai, disse que o Sr. Professor era do Congresso, mas ela não mencionou especificamente quem era esse misterioso professor. Lucien de repente se sentiu muito envergonhado. Quando os diretores do Will of Elements descobriram que não havia tal pessoa chamada professor em seu grupo, eles definitivamente iriam procurar a ajuda do nível superior no Congresso, que acabou sendo Atawai. Muito possivelmente, Atawai já havia descoberto quem era esse professor com base nas datas e nos lugares em que ele apareceu, e Atawai também se importava muito com Natasha. No entanto, por algum tipo de razão, Atawai não expôs o misterioso professor.
Nesse momento, Anik olhou pela janela, e sua boca se abriu de surpresa. Estamos voando. Lucien apenas notou que os trilhos do trem agora estavam fora do chão, flutuando no ar e se estendendo para cima, enquanto o trem ainda estava nos trilhos. A floresta, os campos, as mansões e a cidade abaixo ficaram cada vez menores como formigas. Campo antigravitacional. Há um campo antigravitacional nos trilhos perto de Aline. Vendo Lucien se virar, Lazar respondeu antes de Lucien fazer a pergunta. Você só pode ver algo assim aqui em torno de Aline, ou o Congresso definitivamente iria à falência. Os aprendizes se reuniram na janela e observaram o trem acelerando pelo céu azul. Uma mancha preta na frente do trem estava ficando cada vez maior, e acabou sendo uma enorme cidade flutuando no meio do céu. A cidade foi construída em um enorme pico truncado de uma montanha, com a ponta flutuando para baixo. No amplo corte transversal que servia de terreno desta cidade, havia jardins, bosques, ruas, inúmeras construções comuns e muitos tipos diferentes de pináculos mágicos. A cidade inteira tinha cerca de metade do tamanho de alto. Esta era a sede do Congresso de Magia, a Cidade do Céu, Aline. Isso é magnífico. Uau! Vendo que os aprendizes quase caíram de queixo na vista deslumbrante, Lazar sorriu e disse: vocês terão muitas oportunidades de apreciar a cidade, e antes disso, o Congresso tem uma avaliação para vocês, então o Congresso pode atribuir você para as escolas apropriadas de acordo com seu nível e interesse arcanos. Avaliação? Por que você nunca mencionou isso antes? Exclamou Eide e muitos outros aprendizes. Apressadamente, eles se sentaram em seus assentos e abriram seus livros para se preparar. Tanto Sprint quanto Katrina permaneceram bastante calmos. Katrina disse a Eide: você está estudando arcanos há mais de um mês. Por que você está em pânico assim? Eu não estou pronta, murmurou Eide enquanto lia um dos livros nervosamente. O trem diminuiu a velocidade e parou na plataforma localizada na margem de Aline. Nesse momento, as duas lindas garotas vestindo uniformes azuis claros entraram na carruagem, e cada uma estava segurando um caderno de capa dura. Eles disseram a Lucien e Lazar respeitosamente: prezados convidados, por favor, deixem suas valiosas sugestões aqui para ajudar a melhorar nosso serviço. Neste momento, o trem a vapor mágico ainda estava em sua corrida piloto. Lucien pegou o caderno e a pena e rapidamente escreveu 2 palavras. Então ele passou o caderno para Lazar. Lazar olhou confuso para o comentário deixado por Lucien. No caderno, estava escrito: 5 estrelas. Capítulo 185. Capítulo 185. Departamento de Avaliação do Aprendiz. As carruagens atravessaram as ruas suavemente e depois pararam lentamente em frente à enorme torre no centro da Cidade do Céu. Não foi fácil para os aprendizes perceberem o quão magnífica era a torre quando a olhavam de longe, porém, quando se aproximavam dela, os corações de Eide, Lyria e dos outros aprendizes estavam cheios de admiração, pois tinham que esticar o pescoço para olhar para cima e mal conseguem ver o pináculo da torre alta. Ao contrário das torres misteriosas e sombrias do antigo Império Mágico, a camada externa da torre era feita de algum tipo de material cinza prateado que brilhava com um brilho metálico. A beleza emocionante deste edifício era algo além das palavras dos aprendizes. Este era um dos estilos favoritos de Lucien, por isso ele teve uma boa primeira impressão do Congresso. Vendo que tanto Lucien quanto os aprendizes estavam tão surpresos, Lazar sentiu-se muito satisfeito. Depois que Felipe e os outros feiticeiros passaram pelo portão, Lazar bateu palmas gentilmente e sorriu. O nome da torre também é Aline, o mesmo que o nome desta cidade, e Aline é o sonho supremo da maioria dos feiticeiros. Tudo bem, vamos lá. Como já são 4h15 agora, precisamos falar com o pessoal do Congresso às 6. Depois das 6, há apenas seguranças aqui. Senhor Lazar, podemos voltar amanhã? Estamos tão cansados que precisamos descansar, perguntaram muitos dos aprendizes porque tinham medo de fazer o teste arcano, e até mesmo Anik estava um pouco hesitante. Lazar conduziu Lucien e os aprendizes até os degraus de pedra cinza em frente à torre. Como vocês chegaram hoje, tenho certeza que todos vocês estão cansados, mas vocês precisam contar isso para a equipe do Congresso responsável por testá-los em seus próprios, e eles marcarão outra hora para a avaliação. O que eu tenho que lembrar a todos vocês é que, sem passar pelo exame, você não pode obter as 2 insígnias, uma para magia e outra para arcana, e isso pode tornar muitas coisas bastante problemáticas. Quanto mais cedo você começar o estudo dos arcanos e da magia, mais cedo você poderá ser um verdadeiro mago ou bruxa. Lazar não estava dizendo aos aprendizes que fizessem o teste quando estivessem cansados, mas que aproveitassem ao máximo seu tempo. Logo eles caminharam em frente ao portão da torre do Congresso.
O portão prateado estava gravado com muitos padrões misteriosos. Quando eles estavam prestes a entrar, 2 grandes olhos negros apareceram de repente no portão, piscando de um jeito fofo. Em nome de todos os arcanistas e feiticeiros, eu dou as boas-vindas a Alin. A voz era deliciosa. O portão os cumprimentava. Vamos, Prospel, você nunca me recebeu assim, brincou Lazar. Porque só agora senti o cheiro da juventude, respondeu Prospel alegremente. Virando-se para os aprendizes atordoados, Lazar apresentou. Prospel é uma vida de alquimia muito poderosa nascida junto com a Torre do Congresso. Foi Douglas e vários outros grandes arcanistas que trouxeram Prospel à vida e levaram muito tempo para coletar as almas incompletas especiais necessárias. Você pode ver muitas vidas de alquimia na sede do Congresso de Magia. Nesse aspecto, nenhum lugar pode competir com o Congresso. Desde que Lucien conversou pela primeira vez com uma vida de alquimia no castelo do Visconde Carendia, ele encontrou grande interesse em construir uma vida de alquimia, então não pôde deixar de perguntar. Lazar, quando podemos aprender sobre a vida de alquimia? Primeiro você tem que ter uma árvore arcana sobre alma na escola de necromancia e, ao mesmo tempo, você tem que aprender pelo menos o conhecimento básico de alquimia. Então, quando você terminar de aprender todas essas coisas e se tornar um mago de nível sênior, poderá começar a fazer uma vida de alquimia, disse Lazar casualmente. Senhor, se você está interessado em fazer uma vida de alquimia, por favor, faça uma dama. Eu me cansei de todas essas vidas de alquimia masculina vivendo nas torres nesta área há muito tempo. De alguma forma, essa vida de alquimia parecia um pouco obscena aos olhos de Lucien e dos aprendizes. Vendo que Lucien realmente não respondeu, Prospel riu meio envergonhado. Só estou brincando. O departamento de avaliação de aprendizes fica na Zona 3, primeiro andar. Departamento administrativo do feiticeiro, Zona 4, primeiro andar. Zona 5, Task Zone, para aceitar e liberar tarefas. Departamento de conversão, Zona 6, primeiro andar, para trocar seu dinheiro, materiais, itens ou informações por pontos arcanos, ou vice-versa. Common Arcana e Magic Library estão na Zona 1, e Magic Exchange Office, na Zona 2. Lucien ouviu atentamente Prospel para acompanhar as informações. Se você quiser fazer alguma meditação ou experimento, pode ir do 2º ao 9º andar, onde temos salas de meditação, todos os tipos de laboratórios, salas de restrição, salas de energia, jardins mágicos e assim por diante. Claro, você tem que pagar dinheiro ou pontos arcanos para usá-los. No 10º andar, estão as sedes dos 2 principais periódicos, Arcana e Magic. Então, e os outros diários? Perguntou Luciene. A sede do resto dos periódicos está em algum outro lugar em Alin, ou em outros países, hospedados pelas muitas divisões do Congresso, explicou Prospel. Obrigado por explicar, e por favor, vá em frente. Lucien assentiu educadamente, tratando a vida de alquimia como uma pessoa real. Os escritórios das diversas diretorias e as salas exclusivas para os conselheiros ficam do 11º ao 15º andar. Grupos de pesquisa de arcanos e magia qualificados podem solicitar gratuitamente o uso das salas do 16º ao 20º andar. Do 21º ao 25º andar, temos os melhores laboratórios projetados para diferentes áreas de pesquisa. Arcana e Magic Library de alto nível, salas de restrição de alto nível e depósitos de materiais estão do 26º ao 30º andar. Do 31º ao 35º andar são reservados para os membros do Conselho Máximo, mas ouvi dizer que, recentemente, estão pensando em separar o 31º e 32º andar para ser a Academia de Treinamento Magos de nível Júnior. Prospel continuou. Obviamente, Prospel era uma vida de alquimia muito falante, e a quantidade de informações confundia totalmente os aprendizes. De qualquer forma, venha aqui agora, disse Prospel, e então ele começou a cantar. Não toque ao redor, porque esse é o meu músculo. Não toque na parede, porque isso me coça. Não vandalize nada, porque os órgãos são sempre vulneráveis. Acompanhado por essa estranha canção, quando Lucien, Lazar e os aprendizes entraram no salão prateado, a primeira coisa que apareceu na frente deles foi um disco redondo de 1 metro de diâmetro, gravado com círculos mágicos complicados. Ao redor do disco, havia uma capa verde amarelada, estendendo-se do 1º ao 2º andar. Ao redor do corredor, havia placas rotulando 6 zonas diferentes. Os elevadores estão ali, apresentou Lazar. Que tal irmos primeiro ao departamento de avaliação de aprendizes na Zona 3, e depois ao departamento administrativo de feiticeiros na Zona 4? Sem problemas. Lucien não se importou nem um pouco. Havia filas e filas de salas diferentes na Zona 3. Um velho esguio vestido no estilo da velha escola estava lá. O nome do velho era Simeon. Ele disse seriamente aos aprendizes:
Todos vocês se registram primeiro, e então receberão a avaliação arcana. Com base nos resultados, todos vocês serão designados para diferentes escolas. Senhor Simeon, todos nós estamos muito cansados agora desde que chegamos a Ulm esta tarde, e depois passamos mais 3 horas no trem novamente. Katrina não estava sendo tímida. Considerando-se uma das líderes dos aprendizes, sentiu-se responsável por fazer esse pedido. Encarando o pedido razoável, embora geralmente fosse bastante teimoso, Simeon ainda assentiu. Então registre-se primeiro e depois faça a avaliação amanhã de manhã às 9. Todos vocês podem ficar na zona 3 para descansar durante a noite, mas como você não tem os 2 emblemas, lembre-se de que não deve sair da zona 3. Nós não vamos. Obrigado, Sr. Simeon, disseram muitos dos aprendizes. Quando todos os aprendizes terminaram de fazer seus registros, Simeon notou Lucien. Você não é um deles? Perguntou Simeon um pouco confuso. Senhor Simeon, eu sou um feiticeiro. Lucien sorriu. Simeon pareceu bastante surpreso, então ele deu uma rápida olhada para Lucien da cabeça aos pés. Você não tem nem 20 anos. Você parece ser muito dotado com seu poder espiritual. Se você quiser estudar astrologia ou luz-escuridão, ou se estiver interessado em estudar matemática, talvez queira se juntar a nós. Toer. Lazar olhou para Simeon e rapidamente interrompeu. Nós conversamos sobre isso antes, e o Sr. Evans disse que queria se concentrar no estudo dos arcanos antes de tomar qualquer decisão. Interessante. Já não são muitos os jovens que pensam assim hoje em dia. Simeon sorriu. Toer é relativamente neutro em comparação com a maioria dos grupos no Congresso, e geralmente apenas seguimos a direção do Congresso, adequado para feiticeiros que não querem se envolver em todos esses conflitos. Tudo bem, eu paro, ou Lazar vai chorar na minha frente agora. Havia 2 emblemas no manto de Simeon. Um era preto incrustado com 2 estrelas, e o outro era prateado com 2 círculos pretos, parecendo bastante frio e misterioso. De acordo com a introdução de Lazar, Lucien poderia dizer que o primeiro era o distintivo para um arcanista de nível 2, e o último era para um feiticeiro do segundo círculo. Percebendo que Eidi, Lyria e muitos outros aprendizes estavam ocupados revisando o que haviam aprendido, Sprint franziu a testa um pouco. É inútil fazer esforços no último momento. Ouvindo o que Sprint acabou de dizer, Eidi veio às pressas para Lucien. Sr. Evans, você tem alguma sugestão melhor então? Descansar bem é o mais importante. Lucien assentiu. Eu concordo com Sprint. Talvez apenas folheie um pouco os livros. Tanto a Nick quanto Lyria assentiram atrás de Eidi. Elas olharam para Lucien. Você virá aqui amanhã, Sr. Evans? Quando vamos fazer o teste? Eu vou. Lucien sorriu. Gostaria de saber se sou um bom professor. Vendo os aprendizes serem encorajados por suas palavras, Lucien sentiu alguma suavidade em seu coração. Então, ele se virou e disse a Lazar. Que tal ir para o departamento administrativo do feiticeiro agora? A propósito, se eu quiser fazer trocas no Common Arcana e Magic Library ou no Magic Exchange Office, o que devo usar? Apenas pontos de arcana ou também posso usar tales? Qualquer. Lazar sorriu. Mas Evans, você tem que ativar seu distintivo arcano antes de ir para lá, ou você só pode ter alguns arcanos básicos gratuitos e livros de magia dados pelo Congresso. Quando você atinge um certo nível de conhecimento, você pode fazer uma avaliação arcana no departamento administrativo do feiticeiro. Se você passar no teste, você pode obter um ponto arcano básico para ativar sua insígnia arcana. Lucien franziu a testa um pouco e perguntou. Se eu quiser fazer isso mais cedo, posso apenas enviar um novo feitiço? Capítulo 186. Capítulo 186. Distintivo mágico. É claro. E desta forma é muito mais rápido em comparação com a submissão de um artigo. Geralmente leva apenas cerca de 20 minutos para fazer o exame. Lazar assentiu. Simeon, que estava ao lado de Lazar, acrescentou. Mas Evans, você tem que lembrar que, embora você possa ativar seu distintivo desta vez fazendo isso, se você quiser progredir em seu nível arcano, toda vez que quiser atualizar você precisa ter esse ponto arcano básico que Lazar acabou de mencionar, já que o Congresso quer ver todos os feiticeiros e arcanistas com base sólida de conhecimento, e você só pode escolher seu interesse de pesquisa depois de se tornar um verdadeiro arcanista. Vou encontrar algum tempo para passar no exame arcano no departamento administrativo de feiticeiros, respondeu Lucien em um tom casual, como se estivesse falando sobre o que jantar hoje à noite. Tanto Simeon quanto Lazar pensaram que Lucien faria o teste depois de passar algum tempo estudando magia e arcanos primeiro para compensar a lacuna entre seu conhecimento existente e o que era oferecido pelo Congresso.
Depois de se despedir dos aprendizes, liderados por Lazar, Lucien dirigiu-se para a Zona 4. Senhor, Simeon acaba de se tornar um arcanista de nível 2. Espero que ele possa em breve fazer outro avanço. Enquanto caminhavam, Lazar disse a Lucien: Não sei quando terei 30 pontos arcanos. Quantos pontos arcanos você precisa para cada atualização? Perguntou Lucien confuso. 30. No início, para chegar a um nível mais alto, era necessário 10 vezes mais do ponto arcano do último nível, mas acabou sendo bastante impraticável, já que havia apenas 10 a 20 mil arcanistas no total neste mundo. Mais tarde, um arquimago lendário mudou a regra, e agora, você precisa de 10 pontos arcanos para se tornar um arcanista de nível 1, 30 para o nível 2, 100 para o nível 3, 300 para o nível 4, 1000 para o nível 5, 3000 para o nível 6, 10.000 para o nível 7, 30.000 para o nível 8 e 100.000 para o nível 9, explicou Lazar em detalhes. Ele gostava de responder perguntas. Quando eles estavam atravessando o corredor, havia luzes tentando se aproximar deles. Os dois distintivos que Lazar estava usando brilhavam para evitar que as luzes se aproximassem deles. Havia um salão aberto no departamento administrativo do feiticeiro, onde havia sofás amarelos claros, mesas de centro, armários de vinho e muitas outras instalações para relaxar, fazendo com que este lugar parecesse mais um salão ou clube do que um escritório administrativo. Havia um balcão de recepção feito de metal prateado e cinza ao lado do corredor principal, atrás do qual estavam duas lindas meninas. Muitos feiticeiros, que não eram tão sombrios quanto a maioria dos necromantes, gostavam de provocar um pouco as meninas, e entre eles havia também alguns jovens que as perseguiam seriamente. Bem-vindo de volta, Sr. Lazar cumprimentou a garota mais alta de cabelos louros com um sorriso. Usando um longo vestido amarelo, ela estava muito bonita. Obrigado, amor. Lazar tinha um grande sorriso no rosto, e então ele apresentou. Cindy, este é o Sr. Evans, um feiticeiro de 20 anos. Evans, estas são Cindy e Donna, duas queridinhas neste departamento. Ambos estão trabalhando para se tornarem feiticeiros de verdade enquanto trabalham aqui. Sabendo que Lazar sempre foi assim, Cindy não se importou, mas virou-se para Lucien. Bem-vindo, Sr. Evans. Um feiticeiro de 20 anos seguindo o antigo sistema de magia. Uau! Devo dizer que você é definitivamente um gênio. Se quando você se tornar um feiticeiro de nível médio, eu ainda não fiz nenhum avanço, você pode me ter como seu aprendiz? Um verdadeiro aprendiz? Senhor Evans, eu também posso? Dona, a mocinha gordinha, também perguntou enquanto brincava com seus cabelos ruivos. O entusiasmo das meninas estava além da imaginação de Lucien. Por um momento, Lucien ficou tímido demais para dizer qualquer coisa. Ah, Evans, eu posso dizer que você é bastante inexperiente em falar com mulheres. Lazar riu. Está bem. Esta é apenas a sua maneira de receber os recém-chegados. Cindy e Donna são bastante talentosas também. Como já eram aprendizes seniores quando tinham apenas 17 anos, muitos feiticeiros gostariam de tê-los como seus alunos. Além disso, o que eles querem se especializar é diferente do que você é bom, Evans. Ah, eu pensei que de alguma forma eu me tornei popular de repente. Lucien brincou. Você é Sr. Evans. Você é bonito e parece bastante confiável. Melhor do que o Sr. Lazar. Cindy olhou para Lucien com seus lindos olhos. Ah, isso dói. Lazar fez um olhar triste, e então tentou ficar um pouco mais sério. Alguém está disponível agora? Só o Sr. Eric é. Donna sorriu e apontou para o corredor atrás da recepção. Ele está esperando vocês dois. Queixando-se do fato de estar se tornando menos atraente, Lazar conduziu Lucien ao terceiro escritório sob o olhar das garotas. A placa pendurada na porta dizia Eric, diretor do departamento administrativo do feiticeiro. Lazar bateu suavemente na porta. Uma voz de comando veio de dentro do escritório. Entre, por favor, a porta está destrancada. Quando Lazar abriu a porta, Lucien viu fileiras de prateleiras no escritório. Nas prateleiras não havia livros, mas pedaços de papel prateado como folhas de metal brilhando de maneira misteriosa. Muitas linhas prateadas surgiram dessas folhas e se estenderam para construir sua conexão com a parede azul clara que brilhava ao redor deles. Além das prateleiras, havia um armário preto, uma gaiola de ferro com campainha e um escudo de metal. Em frente às prateleiras havia uma escrivaninha, atrás da qual estava sentado um homem careca de terno preto e uma cartola ao lado de sua mão direita. O homem de 40 e poucos anos, de aparência mediana, levantou a cabeça. Seus olhos cinza claros eram como pedras de cristal que podiam ver através do coração de uma pessoa. Ele deu uma olhada rápida para Lucien, e então começou a escrever algo. Senhor Eric, este é Evans.
Lazar curvou-se respeitosamente ao homem. Bem-vindo, nosso novo amigo. Vamos fazer seu registro e pegar seus crachás. Eric assentiu, então olhou para Lazar e disse: Você fez seu trabalho, Lazar. Leve esta nota com você para receber sua recompensa na zona de tarefas. Como ele estava dizendo, o pequeno pedaço de papel que Eric acabou de escrever voou em direção a Lazar. Depois de receber a nota, Lazar disse a Lucien alegremente: Eu gosto de você, Evans. Gostaria de saber se podemos jantar juntos mais tarde. Acho que podemos nos tornar amigos. Talentoso, confiável e descontraído, essa foi a impressão de Lazar em Lucien. Ele sentiu que Lucien era alguém com quem ele poderia se dar muito bem. É claro. Lucien sorriu. Acontece que eu não tenho ideia de onde comer esta noite. Excelente. Lazar acenou um pouco com este pedaço de papel em sua mão. Te vejo mais tarde então. Boa sorte com seus distintivos. Depois que Lazar saiu do escritório, Lucien se sentou na frente de Eric. Olhando mais de perto, Lucien notou que havia 3 estrelas prateadas e 4 círculos pretos em cada um de seus distintivos. Arcanista nível 3, feiticeiro do 4º círculo. Lucien pensou consigo mesmo. Enquanto Lucien estava pensando, Eric pegou um pedaço de papel prateado e o entregou a Lucien. Complete o formulário, para que eu possa ativar seu distintivo mágico. Lucien leu rapidamente o formulário. Apenas o nome, idade, nível e as escolas de magia em que se era bom eram obrigados a relatar, e nada relacionado à formação pessoal do feiticeiro foi mencionado. Vendo que Lucien não começou a escrever imediatamente, Eric disse a Lucien sem emoção: Se você tiver mais informações para oferecer, pode pedir outro pedaço de papel. Quanto mais informações você fornecer, mais fácil para o Congresso obter sua identidade em Ulm ou em outros países. A propósito, se você quiser se casar no futuro, registre isso também no departamento administrativo do feiticeiro. Lucien assentiu e começou a preencher o formulário. Lucien Evans, 20 anos, interessado na escola de astrologia e elementos, feiticeiro do 1º círculo. E então ele inventou algumas informações pessoais falsas no papel. Eric pegou a folha prateada e leu com atenção, então havia um pequeno sorriso em seu rosto. Lucien Evans. Que nome comum. Há um músico famoso em alto chamado Lucien Evans, e vários dias antes, o nome de um feiticeiro elemental de nível júnior que acabou de fazer sua descoberta também era Lucien Evans. Por que as pessoas gostam tanto desse nome? Honestamente, nunca pensei muito nisso, respondeu Lucien surpreso, apesar de Natasha ter dito mais de uma vez como seu nome era comum. Eric não se ateve a este tópico, mas apontou para o escudo de metal do outro lado do escritório. Lance um primeiro feitiço de círculo. Preciso verificar seu nível. Lucien assentiu e disparou 2 mísseis de magia negra no escudo. À medida que a cobertura mágica do escudo absorvia o poder, havia ondas de luz se espalhando. Eric assentiu, o poder não é de um item mágico, mas de sua alma. Você é realmente um feiticeiro do 1º círculo. Como ele estava dizendo, Eric se virou e tirou 2 crachás do armário preto. Ele colocou um dos distintivos junto com o pedaço de papel prateado na gaiola, e então puxou a corda do sino. O sino começou a tocar, e a gaiola começou a brilhar. 1 minuto depois, a luz desapareceu. Quando Eric tirou o distintivo e o papel, havia um círculo preto no distintivo e uma linha prateada brilhante conectando o papel de metal à luz da parede. O distintivo mágico registra seu nome, idade, nível, sua marca de poder espiritual e seus pontos arcanos. Você precisa deste distintivo quando ganha ou paga os pontos. Exceto você, ninguém pode usá-lo. Eric entregou 2 distintivos a Lucien, pedindo-lhe para deixar sua marca de poder espiritual neles. Todas as informações, disse Eric, são mantidas por mim e pelo escritório de documentos do mais alto conselho. Não tente mudar seu nível e seus pontos para qualquer propósito por conta própria. Com este emblema, você pode aceitar missões na zona de tarefas e receber os arcanos básicos e livros mágicos, bem como métodos de meditação. Além disso, como feiticeiro do 1º círculo, você pode pedir ao Congresso materiais ou poções que valem um tale todo mês, ou pode usá-lo para emprestar livros. Lucien colocou o distintivo mágico ativado na frente de seu peito esquerdo, e então olhou para o distintivo de arcano escuro, SR. Eric, e este? Meu distintivo arcano? Você escreve sua magia única e me dá, se você tiver alguma, respondeu Eric, para que eu possa enviá-lo ao Conselho de Revisão da Arcana. Levará cerca de meia hora para saber o resultado. Não se preocupe, eu não vou ler. Lucien sorriu, entendo, obrigado Eric. Então e os papéis arcanos? Além de enviar meu artigo para o Conselho, devo enviá-lo também para os periódicos? Seu jornal? Eric levantou a cabeça e olhou para Lucien muito surpreso com seus olhos cinzas.
Capítulo 187. Capítulo 187. Desenvolvendo o documento. Sim, eu tenho algumas ideias interessantes sobre uma magia única que melhorei por conta própria. Lucien sorriu e assentiu casualmente. Então eu gostaria de desenvolver um artigo a partir disso. Você conhece os arcanos? Questionou Eric diretamente, já que ele nunca poderia acreditar que um jovem que começou a aprender arcanos pudesse chegar a qualquer resultado de pesquisa, não importa o quão talentoso essa pessoa fosse. Lucien entendeu totalmente por que Eric estava tão surpreso, já que ninguém de seu mundo original chegaria a qualquer resultado de pesquisa significativo depois de estudar um assunto por um pouco mais de um mês. Portanto, Lucien explicou educadamente. Eu realmente não posso considerar minhas ideias como parte dos arcanos, honestamente falando, mas eu apenas sinto que o mecanismo que apliquei para melhorar esse feitiço pode ser interessante. Claro, também não sei se isso é algo que já existe. Embora Lucien soubesse que precisava mostrar sua força e talento mais cedo ou mais tarde para ganhar mais oportunidades com um determinado grupo ou organização. Como recém-chegado, com conhecimento muito limitado do Congresso, Lucien teve que se manter humilde e cuidadoso primeiro. Ao deixar claro o nível de conhecimento atual do Congresso e o andamento das pesquisas em diferentes escolas, Lucien ainda precisava fazer experimentos mágicos por conta própria para verificar se o conhecimento que ele trouxe de seu mundo original ainda funcionava da mesma forma aqui, mas depois disso, seria hora de Lucien realmente mostrar sua capacidade. Claro, além disso, os resultados da pesquisa que Lucien iria publicar no futuro devem ser divulgados seguindo uma ordem científica, ou muitos feiticeiros sofisticados possivelmente perceberiam que Lucien era mais do que um gênio, mas na verdade uma aberração e alienígena. Então, com certeza, um grande perigo chegaria a Lucien antes que ele pudesse obter poder suficiente para se proteger. Ouvindo a explicação de Lucien, a expressão facial de Eric relaxou um pouco. Entendo, crenças antigas já foram derrubadas por arcanos. Não faz mal tentar, certo? Lucien sorriu. Eu acho. Respondeu Eric com muita dúvida. Então, quando você quer enviar o trabalho? Eu posso fazer isso hoje, disse Lucien seriamente. O que? Você sabe que estamos fora às 6? Faltam apenas 80 minutos. Eric se sentiu muito surpreso novamente. Sem problemas, Sr. Eric. Lucien estava muito confiante, já desenvolvi o rascunho seguindo o formato do Arcana. 80 minutos são suficientes. A propósito, Sr. Eric, posso perguntar novamente se devo enviar meu artigo para os periódicos? Vendo a determinação de Lucien, Eric lhe entregou um rolo de pergaminho e disse: sim, quando um artigo passa pela avaliação do conselho, o autor precisa enviar o artigo para os periódicos por conta própria. Como o Congresso não permite submeter o mesmo artigo para vários periódicos, é preciso ter cuidado com o periódico escolhido. Quanto mais influente, melhor. De qualquer forma, podemos falar sobre isso depois que seu papel passar. Eric encerrou a conversa. Você pode ir para aquela sala. Ainda tenho mais assuntos para tratar. Na sala de reuniões azul clara, cercada por alguns círculos mágicos, Lucien estava ocupado desenvolvendo seu primeiro trabalho neste mundo. A aplicação da onda sonora no Magic Sensing. Um experimento investigando o voo dos morcegos. Bastão, audição, órgão, onda sonora, de detecção. Como o Sr. Douglas argumentou uma vez, existem tantos fenômenos aparentemente comuns neste mundo que tendemos a ignorar na vida cotidiana. No entanto, na verdade, há muitos grandes segredos escondidos por trás deles. Todo mundo sabe que os morcegos podem facilmente voar e caçar rapidamente no escuro, mas poucos tentaram investigar porque eles são capazes de evitar obstáculos à noite quando voam. Lucien estava muito familiarizado com o formato. Direto e claro, era isso que Lucien queria alcançar. A razão pela qual Lucien decidiu enviar o artigo desenvolvido a partir do feitiço do aprendiz, Bat Screaming, foi que a teoria por trás desse feitiço era bastante independente do conhecimento arcano atual, e poderia ser baseada na tradição do antigo sistema de magia, que estava estudando diversos estrutura e poder das criaturas mágicas para desenvolver e melhorar feitiços, e a única diferença no trabalho de Lucien era que Lucien agora estava estudando uma criatura comum. Comparado a apenas enviar um feitiço, os benefícios trazidos por enviar um artigo foram sem dúvida maiores. Embora Lucien nunca tenha realmente feito esse experimento, com base em seu conhecimento, não foi difícil para ele elaborar a metodologia da pesquisa e as estatísticas. Em seu artigo, Lucien montou vários grupos de experimentos controlados para investigar como os morcegos podiam ver no escuro. Depois de descartar as possíveis respostas, incluindo olhos, asas e cabelos de morcego, conduzindo esses experimentos, Lucien chegou à etapa final.
Em seu último grupo de experimento de controle, Lucien, em seu artigo, configurou-o perturbando as orelhas dos morcegos investigados e seus órgãos em seus narizes e bocas. De acordo com Lucien, desta vez, os morcegos não podiam mais voar corretamente na escuridão. Portanto, Lucien chegou à conclusão de que os morcegos usavam seus ouvidos para receber ondas sonoras produzidas pelos órgãos em seus narizes e bocas para detectar objetos quando voavam à noite, mas não seus olhos para ver. Após o experimento, Lucien relatou como ele melhorou a oscilação de Oman e, assim, criou este novo feitiço de aprendiz, Bat Screaming. No final, Lucien explicou que, devido à complexidade das estruturas dos órgãos de um morcego, ele precisava usar o tecido cerebral de um morcego real como ferramenta para lançar o feitiço. Depois de repassar cuidadosamente todo o papel novamente, Lucien analisou o feitiço do aprendiz, Bat Screaming, em outro pedaço de pergaminho e explicou como usá-lo, como um novo feitiço a ser submetido ao Congresso. Quando Lucien se levantou depois de terminar todo o trabalho, ele deu uma olhada no relógio e descobriu que a coisa toda levou menos de meia hora. Ele estava bastante confiante de que nenhuma pesquisa semelhante havia sido feita antes dele nesta área, pois quando ele estava ensinando os arcanos básicos de Anik, Eidi e Lyria, ele nunca encontrou nada semelhante a isso. Abrindo a porta da sala de reuniões, Lucien viu Lazar, que estava andando de um lado para o outro no corredor. Ao ouvir a porta se abrindo, Lazar virou-se ferozmente e perguntou: Sr. Eric me disse que você está escrevendo um artigo, não é? Sim, mas nada grande. Estou apenas apresentando como melhorei um feitiço, Lucien disse casualmente para Lazar. Quando você estava aprimorando a mão ardente de Lazar, você também escreveu alguns trabalhos, certo? Sim, Lazar respondeu subconscientemente. Mas esse tipo de papel, sabe, seguindo as ideias de outras pessoas e fazendo melhorias, muitas vezes não passa na revisão do conselho. Na maioria dos casos, você só pode ganhar pontos com o novo feitiço enviado. Eu sei. Estou apenas tentando. Lucien sorriu e deu de ombros. Entendo. Lazar assentiu, mas espere. Como iniciante em arcanos, você já pode melhorar feitiços. Como isso é possível? Lucien respondeu. Vamos lá, feiticeiros antigos também precisam fazer melhorias. Lazar fez um longo e assentiu seriamente. Então, Evans, sugiro que você não tenha muita expectativa de ganhar pontos com o jornal. Como Lucien estava dizendo, ele bateu na porta do escritório do Sr. Eric. Lucien e Lazar entraram juntos no escritório e entregaram o papel a Eric. Eric deu uma olhada no longo pergaminho em sua mão, então assentiu. Eu posso dizer que você está muito preparado, Evans. A propósito, a qual campo a magia pertence? Posso perguntar? Onda sonora, respondeu Lucien curto e claro. Eric colocou os 2 rolos de pergaminho em 2 pastas, e então pegou uma pena e escreveu onda sonora em um lado de cada um deles. Colocando as 2 pastas na gaiola, Eric puxou a campainha novamente. A luz branca cobriu instantaneamente a gaiola e, quando a luz desapareceu, as pastas já haviam desaparecido. Cerca de 30 minutos depois, saberemos o resultado. Eric sentou-se novamente, mas eu sugiro que você não tenha muita esperança, Evans. No 15º andar da torre, em um escritório espaçoso, havia muitos sinos tocando aqui. Com o aparecimento dos complicados círculos mágicos, muitas pastas apareceram do nada. Não havia pessoas neste escritório, apenas um par de braços no ar pegando as pastas. Elemento, para, Sr. Ravendi, Sr. Gaston. Necromancia, para. Com algum tipo de máquina falando, os braços recolocaram as pastas nos círculos mágicos seguindo ordens diferentes. De acordo com as regras do Congresso, os membros do Conselho Máximo não podiam participar do Conselho de Revisão da Arcana, mas podiam ser convidados como consultores especiais quando um artigo estava além do conhecimento do Conselho. Para trabalhos comuns, geralmente havia 2 membros do comitê revisando e julgando um trabalho de forma independente e, em seguida, uma pontuação média era obtida. Se houvesse desacordo, um 3º membro do comitê estaria envolvido. E se o problema ainda não pudesse ser resolvido, uma pequena reunião seria organizada. Magia de ondas sonoras, primeiro para o Magic Exchange Office para se certificar de que este é um novo feitiço, e depois para o Sr. Garfield e o Sr. Jeffrey. O papel baseado no mesmo feitiço, então, para o Sr. Garfield e Sr. Jeffrey diretamente. As luzes estavam piscando no escritório. Capítulo 188. Capítulo 188. O resultado. No 15º andar da torre, em outra sala. Quando a campainha tocou, uma marionete pegou o papel e rapidamente o folheou. Onda sonora? Nível de aprendiz?
Murmurou o fantoche. O mestre disse que não revisará trabalhos abaixo de um certo nível, e os alunos de mestrado também não estão aqui hoje. Infelizmente, o papel só pode ser entregue aos vários arcanistas dos arcanos comuns então. Depois de identificar o nível do papel, o boneco esperou cerca de 5 minutos até receber a mensagem de que o próprio feitiço, Bat-Screaming, havia sido confirmado como válido. Então o boneco chamou um pássaro de bico vermelho e penas verdes do lado de fora da janela. A responsabilidade do pássaro hoje era levar os diversos papéis para outra torre mágica. Não era fácil usar círculos mágicos para enviar coisas entre diferentes torres. O pássaro voou muito rápido, com suas penas produzindo uma cobertura para evitar o vento forte. Logo, o pássaro desapareceu no céu. No terceiro andar de uma torre mágica azul, em uma sala bagunçada cheia de livros, um homem de meia-idade com bigode amarelo claro estava olhando para os livros à sua frente, franzindo a testa e pensando. Para feiticeiros deste nível como este homem, ele precisava progredir continuamente em seu próprio campo arcano especializado. Neste momento, ele ouviu algo bicando a tampa de energia da torre. Sorrindo, o homem largou o diário e apertou o botão sobre a mesa. A tampa de energia foi recuperada e a janela aberta. Os mesmos pássaros de bico vermelho e penas verdes voaram. Caminhando orgulhosamente sobre a mesa para frente e para trás, o pássaro deixou cair os papéis. Sr. Odds, estes são os papéis de hoje. Por favor, revise-os o mais rápido possível. Quando o pássaro estava falando, a voz do pássaro era tão doce quanto seu chilrear. Odds puxou um punhado de pequenas partículas brancas e gentilmente as jogou para o pássaro. Se não houver, venha buscá-los amanhã. Enquanto comia alegremente as pequenas partículas brancas, o passarinho respondeu. Tem uma, Sr. Odds. Por favor, revise-o agora. Então, o passarinho pegou um dos rolos de pergaminho. Quando o Odds estava lendo o novo relatório de magia de Lucien, um olhar surpreso gradualmente apareceu em seu rosto. Bat-Screaming. Nível de aprendiz. Interessante. Depois de ler o relatório, o Odds procurou apressadamente por algo entre todos os rolos de pergaminho sobre a mesa. Isso não isso. Deve haver um papel correspondente. Sim, Lucien Evans. Morcegos. Tirando o rolo de papel de Lucien Evans, o Odds começou a ler com atenção. Esse jovem muito curioso. Ele tem potencial para ser um arcanista, murmurou o Odds. Surpreendentemente, esse jovem explorou cuidadosamente o morcego, essa criatura não mágica, enquanto a maioria dos feiticeiros antigos estão ocupados examinando criaturas mágicas para descobrir seu poder. O experimento controlado também foi projetado com muito cuidado. Embora o experimento não tenha muito a ver com arcanos, a maneira de pensar desse jovem ainda é muito criativa e impressionante. Espere, Lucien Evans é apenas um feiticeiro do primeiro círculo? Isso é bastante surpreendente também. O Odds achava que Lucien Evans era um nome muito comum para um feiticeiro talentoso ser notado na academia. Então o Odds achou que deveria sugerir a esse Lucien Evans que colocasse uma palavra extra após seu nome para distinção. Depois de ler este artigo, o Odds se levantou e pediu a seu aprendiz que pegasse 2 morcegos para ele. O Odds usou apenas um período de tempo muito curto para repetir o experimento de Lucien e confirmou o resultado no artigo de Lucien. O Odds ficou muito animado. A onda sonora pode realmente ser usada para fins de localização. Não é mais apenas uma arma para dissuadir ou matar. A onda sonora não pertencia exclusivamente a uma determinada escola. Na verdade, todas as escolas tinham feitiços de ondas sonoras. Por exemplo, a oscilação de Oman pertencia à escola da força, e o uivo de Banshee pertencia à escola de necromancia. Embora o Odds quase não pudesse esperar para escrever um artigo para responder à ideia de Lucien, ele decidiu sentar e escrever seu comentário no papel primeiro. Inovador. A mesma cena foi vista em outro escritório em uma torre mágica, mas esse escritório acabou sendo a sede da revista Soundwave. No corredor do departamento administrativo do feiticeiro, Lucien estava sentado no sofá, saboreando uma bebida sem álcool chamada Sky Blue e recomendada por Lazar. Lucien gostou de sua doçura. Girando o líquido azul puro no copo transparente, Lucien bebia a bebida enquanto conversava com Lazar vagarosamente sobre algum bom senso do Congresso. Eram quase 5h40 da tarde, e a torre mágica fecharia em breve, mas os 2 feiticeiros ainda estavam sentados no salão conversando casualmente. Tanto Cindy quanto Donna estavam muito curiosas, então Cindy, esticando o pescoço, sussurrou. Sr. Lazar, Sr. Evans, você está esperando alguma coisa? Lazar sorriu, apontando para Lucien. Estou com Evans esperando o resultado de sua nova avaliação mágica e o resultado de seu trabalho. Bem, talvez não o resultado do trabalho.
Você sabe que a revisão do papel geralmente leva 3 dias, pois todos os membros do conselho são muito cautelosos. É claro que os membros do comitê sempre têm seus próprios negócios para lidar. Cindy concordou com Lazar primeiro, então ela se virou para Lucien com grande surpresa. Espere, papel do Sr. Evans? Lazar assentiu. Tanto Cindy quanto Donna ficaram mais do que surpresas. Sr. Evans, você aprendeu arcana antes? Comecei a estudar arcanos há cerca de um mês, respondeu Lucien. Embora eu tenha feito algum progresso, este artigo é da minha experiência passada. Entendo. Cindy assentiu e sorriu, embora este papel, honestamente falando, não seja muito provável de passar na revisão do conselho, tenho certeza que a nova magia pode ajudá-lo a ativar seu distintivo arcano, Sr. Evans. E você é o primeiro que eu já vi que apresentou seu trabalho em seu primeiro dia no congresso. Seu nome estará no meu diário, com certeza. O prazer é meu. Lucien sorriu, sentindo-se bastante relaxado. Um pouco depois, Lazar puxou seu relógio de bolso e deu uma olhada. Evans, devemos visitar o Sr. Eric agora. Boa sorte, disseram as duas meninas. No escritório de Eric, o resultado ainda não chegou. Parece que o conselho está bastante ocupado hoje, disse Eric, que também se sentiu um pouco surpreso, já que na maioria dos casos, a revisão de uma magia de nível aprendiz não deve demorar mais do que 20 minutos. Lazar estava um pouco preocupado. Sr. Eric, podemos esperar aqui? Sirvam-se. Eric assentiu, e então se virou e pegou um livro para começar a trabalhar em seu próprio negócio. Lucien permaneceu bastante calmo. Ele estava bastante confiante de que Bat-Screaming já havia passado na revisão, ou as más notícias deveriam ter chegado bem antes disso, e isso significava que Lucien já tinha pelo menos um ponto arcano. O escritório estava muito quieto. Quando havia apenas mais alguns minutos antes que a torre fechasse para o dia, a jaula se iluminou com uma luz branca novamente. Eric largou a pena e se levantou. Finalmente, aqui estão eles. Quando a luz branca desapareceu, Eric ficou confuso. Por que há 3 pastas? Então ele pegou um e leu. Bat-Screaming, nível de aprendiz de magia. De acordo com o Sr. Garfield e o Sr. Jeffrey, essa magia é inovadora, mas a estrutura do feitiço ainda é muito problemática. Dos 5 aspectos do julgamento: nível, teoria, eficácia, estrutura e significado, 3 créditos arcanos e 4 pontos arcanos foram dados. Eric ficou muito surpreso. Ao olhar para Lucien, ele murmurou: inovador? 3 créditos arcanos? Para um feitiço de nível aprendiz? Eric sabia claramente que um novo feitiço de primeiro círculo poderia ganhar 2 créditos para um feiticeiro, e ele entendia bem o que a palavra inovador significava. Lazar também repetiu, sentindo-se irreal. 3 créditos arcanos e 4 pontos arcanos com o novo feitiço de Evans? Em contraste, Lucien ficou relativamente mais calmo. Ele realmente não entendia o quão generosa era a recompensa e ainda estava esperando o comentário em seu papel. Eric deu uma olhada rápida, mas significativa para Lucien, e então ele entregou a pasta para Lazar. Sim, inacreditável como é verdade. Depois que Lazar leu o documento algumas vezes, ele olhou para Lucien como se nunca o conhecesse, imitando morcegos? Sim, Lucien confirmou sua pergunta. Imitando morcegos para detectar objetos. Bem, isso é muito criativo. Lazar esfregou a testa um pouco. Eu tenho que dizer que estou com ciúmes agora. Neste momento, Eric abriu as outras 2 pastas, e ele parecia totalmente atordoado. Aqui estão os resultados da revisão do trabalho de Evans. Lazar não podia acreditar em seus ouvidos, e também havia expressões faciais mistas no rosto de Eric, enquanto ele pensava em como ele foi tratado quando submeteu seu primeiro artigo arcano. Sim. Eric parou um pouco e respondeu. De acordo com o Sr. Garfield, este artigo é inovador, cuidadosamente projetado, perspicaz e impressionante, e 4 créditos arcanos e 6 pontos arcanos são sugeridos para serem dados ao autor. O Sr. Garfield também sugeriu que o autor adicionasse palavras extras após seu nome para distinção. Tanto o Sr. Eric quanto o Lazar estavam agora olhando para Lucien, já que nada disso havia acontecido antes. Capítulo 189. Capítulo 189. A escolha dos diários. Depois de dar uma olhada em Lucien, Eric continuou a ler o comentário. Quanto ao Sr. Jeffrey, seu comentário é projeto de experimento fascinante, exploração e construção cautelosas, e ele também mencionou a insuficiência de seu conhecimento e algumas deficiências no novo magia que você criou. No entanto, o Sr. Jeffrey disse que o propósito do artigo não é mostrar o quão perfeito este feitiço de aprendiz é, mas revelar outros métodos de aplicação de ondas sonoras. Portanto, o artigo é inovador e perspicaz.
Lazar também estava ouvindo o comentário com muito cuidado, e seus olhos brilhavam de curiosidade e excitação. No entanto, é inegável que este artigo ainda carece de profundidade de discussão, portanto, o artigo pode não ser tão sustentável quanto poderia ser. Claro, devemos levar em consideração o fato de que o autor é apenas um feiticeiro sem nível arcano, e o que ele realizou já é muito impressionante. Ao mesmo tempo, este artigo nos demonstra que criaturas não mágicas também merecem uma investigação cuidadosa. Eric leu o comentário do Sr. Jeffrey lenta e claramente. O que eu tenho que apontar aqui é que a maneira de pensar do autor está perfeitamente de acordo com as características preciosas de um verdadeiro arcanista ao realizar um estudo, que é observação aguçada, ousadia hipótese, projeto de experimento cuidadoso, análise rigorosa, inferência e aplicação razoáveis. Para minha surpresa, este autor não tem nenhum nível arcano, em todos os aspectos. Então, qual é o resultado final? Perguntou Lazar ansiosamente. Ele parecia ainda mais animado do que Lucien. Combinando os julgamentos dos dois membros do conselho, 4 créditos arcanos e 5 pontos arcanos foram dados, respondeu o Sr. Eric. Comparado ao Sr. Garfield, o Sr. Jeffrey parecia ser mais detalhista, ou digamos, muito detalhista, apesar do fato de ambos terem feito comentários muito semelhantes. Enquanto isso, sua descrição detalhada também deu a Eric e Lazar uma ideia aproximada do assunto do papel arcano de Lucien e sua nova magia. Ao estudar os órgãos dos morcegos, seu artigo discute o papel das ondas acústicas de alta frequência na localização e sondagem. Uau! Isso é algo, embora observar criaturas seja sua força, já que você segue o antigo sistema de magia. Também estudo frequentemente os morcegos, mas nunca tentei me concentrar em outra coisa, exceto em seus comportamentos de voo. Como um feiticeiro do segundo círculo, quando Lazar estava tentando analisar um dos feitiços mais importantes do terceiro círculo, ele observou a maioria das criaturas que podiam voar, mas nunca encontrou nada parecido com isso. Honestamente falando, Lazar estava muito arrependido. No entanto, Lazar também sabia que essa maneira de fazer pesquisa era algo em que os feiticeiros antigos se especializavam, então ele ainda se sentia muito feliz por Lucien e o abraçou sinceramente. Parabéns, Evans, você é a primeira pessoa que conheço que ganhou tantos créditos arcana no primeiro dia. Tenho certeza que você terá um nível arcano muito em breve. Muitos grandes arcanistas foram capazes de obter mais de 100 de créditos arcanos em um dia por causa de seus trabalhos acadêmicos anteriores, então obter 7 créditos em um dia não foi nada surpreendente. Você se importa de nos apresentar sua pesquisa um pouco mais detalhadamente, Evans? Perguntou Lazar. Como você desenvolveu sua pesquisa com base nesses morcegos? Até Eric também se virou, sentindo-se bastante curioso. Quando Lucien estava prestes a responder, Lazar brincou. Seu trabalho foi revisado pelo conselho. Não se preocupe que vamos copiar seu trabalho. Além disso, se seu trabalho for citado por outra pessoa, você pode ganhar mais créditos. Na verdade, não é muito complicado. Lazar, você já viu morcegos voando em cavernas escuras? Sorriu Lucien, mas por que eles podem fazer isso sem bater em nada na escuridão? Diante dos dois arcanistas, a breve explicação de Lucien já era suficiente. Eric tocou sua cabeça meio careca subconscientemente e disse: os resultados de alguns estudos arcanos parecem muito simples, mas sem observação aguçada e a mente inquisitiva de um arcanista, eles nunca podem ser encontrados. Não sei quantas vezes perdi muitas oportunidades de publicar ótimos trabalhos. Embora Eric ainda duvidasse se o novo feitiço foi realmente inventado por Lucien, ou se era um feitiço único inventado por algum antigo feiticeiro do antigo Império Mágico, ninguém poderia provar o fato. Uau! Lucien, isso é muito, algo. Talvez eu crie algumas pequenas criaturas no meu lugar. E quem sabe o que posso encontrar. Lazar ficou muito impressionado. Desde que Lucien não tentou esconder seu estudo dele, Lazar achou Lucien ainda mais confiável. Como seu artigo é, como os dois membros do conselho comentaram, inovador, tenho certeza de que você pode publicar seu artigo em um periódico adequado. Quando mais pessoas começam a citar seu artigo, você pode obter muito mais créditos arcanos do que o que você tem agora, disse Lazar animadamente para Lucien. Isso mesmo. Cerca de 2 ou 3 meses depois de publicar seu artigo, você pode esperar obter mais créditos do trabalho de outras pessoas. Eric também achou muito interessante. Se 3 meses depois, Evans, você não passou em nossa avaliação arcana para obter um crédito arcano básico, você seria o primeiro feiticeiro que tem mais de 10 créditos arcanos, mas nenhum nível arcano.
Ao ouvir seus comentários, Lucien aproveitou a oportunidade e perguntou: então, qual diário devo escolher, Sr. Eric? Lázaro? Pessoalmente falando, acho que o tema do meu artigo, Onda Sonora, é bastante limitado, e talvez poucos feiticeiros citem meu trabalho. Isso mesmo. Além disso, após um período de tempo em que você pode obter muitos créditos, mais e mais feiticeiros começariam a citar trabalhos de outras pessoas que são desenvolvidos com base no seu artigo, mas não mais no seu artigo original. Você ainda terá alguns créditos deste trabalho, mas certamente ficará mais lento e mais estável. Eric assentiu. Se você quer que seu artigo seja citado com mais frequência, é claro, Arcana e Magic, esses dois periódicos são os mais influentes neste mundo mágico, mas na maioria dos casos, eles publicam apenas os estudos mais importantes de os maiores arcanistas, então provavelmente eles não fazem parte de sua escolha agora. Lucien assentiu. Ele sabia que a sugestão do Sr. Eric era muito razoável. Depois, há outras 42 revistas diferentes, incluindo 11 revistas pertencentes a diferentes escolas, 7 patrocinadas pelas divisões do Congresso, 3 revistas indexadas, 18 nas áreas de subdivisão, 3 para arcanistas juniores. Os outros pequenos não foram aprovados pelo Congresso e você não receberá nenhum crédito arcano com eles, explicou Eric. Eu vejo. Você pode ser um pouco mais específico, Sr. Eric? Perguntou Luciene. Tanto o Element quanto o Home Journal são muito influentes, mas também são muito rigorosos. Pessoalmente falando, não recomendo que você experimente esses dois, Evans, porque seu trabalho pode não ser importante o suficiente ainda. Como diretor do departamento administrativo do feiticeiro, Eric analisou cuidadosamente Lucien. Então, devo escolher aqueles nos campos de subdivisão? Lucien inclinou um pouco a cabeça. O Soundwave é obviamente o mais autoritário para o seu artigo entre todos eles, e ainda é relativamente influente. Common Arcana, apesar de ser mais influente do que Soundwave, também é mais rigoroso na revisão dos artigos. Após uma pequena pausa, Eric continuou. Se você enviar o artigo para Arcana Discussion ou Journal of Magic Research, os dois periódicos abrangentes especificamente para arcanistas de baixo nível, tenho certeza de que seu artigo seria publicado, mas sua influência não é tão bom assim. Então, para concluir, arriscar ou jogar pelo seguro, tudo depende de você, Evans. Lucien assentiu com sinceridade. Eu entendo. Obrigado por sua explicação detalhada, Sr. Eric. Sem problemas. Essa é minha responsabilidade. O rosto teimoso de Eric tinha um sorriso. São quase 6 agora. Evans, reserve um tempo para pensar sobre isso esta noite e tente enviar o artigo amanhã, antes que o jornal seja publicado este mês. Lazar também deu sua sugestão. Eu sugiro Soundwave. Afinal, é o mais autoritário neste campo. Eu ouço você, Lazar. E com certeza vou pensar nisso, respondeu Lucien. Como ele estava dizendo, Lucien entregou seu distintivo arcano a Eric para ativá-lo. Assumindo o distintivo, quando Eric estava prestes a lidar com isso, ele notou a terceira pasta na gaiola que foi ignorada por todos eles agora. Confuso, Eric abriu a pasta. O que tem aí, Sr. Eric? Perguntou Lazar com curiosidade. Segurando a pasta em suas mãos, o rosto de Eric parecia ainda mais surpreso do que antes. Virando-se, Eric primeiro respirou fundo e então disse a Lucien: Evans, os arcanos comuns querem fazer um acordo com você para a contribuição do seu jornal. Se você estiver disposto a enviar seu artigo para eles, eles prometem que seu artigo estará entre os primeiros 15 artigos mais importantes deste mês. Como um arcanista de nível 3, Eric nunca recebeu nenhum convite de contribuição, mas apenas muitas cartas de rejeição. Capítulo 190. Capítulo 190. Mais convites. Embora Lazar já tivesse se sentido chocado muitas vezes hoje, ouvindo as palavras de Eric, ele ainda não podia deixar de olhar para Lucien como se estivesse olhando para um monstro. Lucien, você sabe o que isso significa? Aposto que não. A maioria dos arcanistas abaixo do escalão médio nunca receberia nenhum convite de contribuição e, claro, eu sou um deles. Nossos créditos arcanos geralmente vêm do conselho e a maioria de nós nunca pode ter 7 créditos em vários anos. Acho que tive muita sorte aqui. Lucien queria permanecer humilde. Vamos. Sorte? Isso não tem nada a ver com sorte, meu amigo. Lazar acenou animadamente com as 2 mãos. Este é o 4º ano desde que me formei na minha escola. Entre os artigos que escrevi, pelo menos 10 deles, apenas 3 deles passaram na revisão do conselho, e entre os 3, apenas um foi publicado no Arcana Discussion, o penúltimo artigo no jornal daquele mês. Ouvi dizer que só esses gênios poderiam receber convites como esse, digamos, Sr. Ulisses ou Sr.
Felipe. Embora Lazar sentisse muita pena de si mesmo, ele não estava sendo sarcástico com Lucien. Definitivamente, ele era um amigo muito bom. A boca de Eric se moveu um pouco enquanto ele tentava dizer algo, mas rapidamente desistiu. Ele passou seus 20 anos ganhando 100 créditos arcanos e se tornando um arcanista de nível 3. Finalmente, ele soltou um suspiro suave, a palavra inovador. Não é de admirar que este diário tenha enviado diretamente o convite. Embora o significado de aplicação do seu artigo seja relativamente limitado, Evans, é realmente algo que seu artigo pode ganhar a palavra inovador dos membros do conselho. Todos os anos, exceto os jornais desses grandes arcanistas e arcanistas de alto escalão, menos de 10 jornais podem desfrutar desse elogio. Entendo. Lucien finalmente percebeu o quão importante era essa palavra-chave. Lazar escondeu seu olhar um pouco desanimado e disse a Lucien animadamente enquanto puxava os dedos para mostrar seus pontos. Altamente de um papel. Claro, se o seu artigo for comentado como tendo a capacidade de mudar os tempos, então parabéns, Evans, você seria um dos grandes arcanistas. Quando Lucien assumiu a pasta do SR, Eric, a campainha começou a tocar e a luz piscou na gaiola novamente. Uma nova pasta acabou de chegar. Eric pegou a pasta e, quando a abriu, seu rosto parecia um pouco desanimado, assim como o rosto de Lazar agora. Evans, você tem outro convite para contribuição, da Soundwave. Eric disse a Lucien, tentando ficar mais calmo. Eles prometem a mesma coisa, além de que podem recomendar seu artigo para outros 3 periódicos indexados. Tanto Eric quanto Lazar sentiram que não poderiam estar mais surpresos agora, contanto que nenhum convite de arcana ou magia estivesse chegando. Qual escolher, Lucien? Sorriu Lazar. Eu pessoalmente ainda sugiro Soundwave, pois é mais profissional, e eles lhe deram uma oferta melhor. Obrigado, Lazar, mas eu pessoalmente prefiro arcana comum. Lucien sorriu. E minha razão é simples. Os arcanos comuns foram os primeiros a enviar o convite, e isso significa que eles valorizam minha pesquisa. Lazar não concordou muito com Lucien, mas quando ele estava prestes a dizer alguma coisa, a campainha tocou nitidamente 3 vezes. Eric deu uma olhada no distintivo arcano de Lucien em sua mão e disse a ele: Evans, estamos de folga hoje e temo que você tenha que voltar aqui amanhã para ativar seu distintivo. Senhor. Eric, de alguma forma eu ainda posso fazer isso hoje? Perguntou Lucien um pouco desapontado. Eu estava planejando visitar a biblioteca arcana comum e o escritório de troca de magia. Eric balançou a cabeça. Prospel e as outras vidas alquímicas nunca funcionam 1 minuto a mais, a menos que sejam solicitados por seus mestres. Mesmo se você tivesse seu crachá arcana hoje, você não poderia visitar os 2 lugares, pois eles também estão fechados agora. Venha amanhã de manhã e não se preocupe, os créditos e pontos são sempre seus. Lazar assentiu. Vamos jantar, Evans. Na maioria dos casos, essas vidas alquímicas são bastante preguiçosas. Como ele estava dizendo, ele rapidamente deu uma olhada na parede brilhante e acrescentou: é claro que eles podem ser muito produtivos e diligentes quando necessário. A propósito, lembre-se de seguir a sugestão e adicionar uma letra extra atrás do seu nome para distinção. Lucien, eu vejo. Boa noite então, Sr. Eric. Lucien curvou-se ligeiramente e colocou de volta seu distintivo arcano inativado em suas roupas. No corredor do departamento administrativo do feiticeiro, quando Cindy e Donna estavam prestes a sair, viram Lazar e Evans saindo do escritório do Sr. Eric. Congra. Sr. Evans, por que seu distintivo arcano não foi? Perguntou Cindy, mas ela rapidamente se conteve, pois não queria envergonhar o Sr. Evans. Não. Lazar, como amigo de Lucien, sentiu-se muito orgulhoso e começou a se exibir. Nosso querido Sr. primeiro feiticeiro que recebeu o comentário inovador com seu primeiro artigo arcano, o primeiro feiticeiro que recebeu 2 convites de contribuição de 2 grandes periódicos com seu primeiro artigo arcano. Foram tantos primeiros nas palavras de Lazar, que Cindy e Donna quase não acreditaram em seus ouvidos. Os olhos das meninas brilhavam de admiração. Senhor Evans, você definitivamente estará em nossos diários hoje. Cindy também acrescentou. Sr. Evans, estamos ansiosos para ler seu artigo. E, novamente, por favor, não se esqueça de nós quando você se tornar um feiticeiro de nível médio. Ah, que tal comemorarmos um pouco pelo Sr. Evans hoje à noite? Sugeriu Donna. Se as senhoras não se importam, eu quero convidar vocês 2 para jantar conosco. Lucien sorriu. Ele gostaria de ter mais amigos em Alim. É claro, estamos mais do que felizes em ir. Cindy assentiu animadamente. A propósito, Sr. Evans, como você já ganhou 7 créditos arcanos, por que seu distintivo ainda não foi ativado? Ah, o Sr.
Eric ficou tão chocado com a realização de Lucien que se esqueceu de fazê-lo. Lazar riu. Quando ele percebeu, as outras pessoas já tinham ido embora para o dia. Uau! É difícil imaginar o Sr. Eric com uma cara chocada. As duas garotas riram. Quando esperavam que as senhoras fossem jantar juntas, Lazar olhou para Lucien e disse: Lucien, entre todos os comentários que você acabou de receber, você sabe de qual eu senti mais ciúmes? Inovador? Respondeu Lucien inseguro. Não. Lazar balançou a cabeça levemente e parecia um pouco deprimido. É o comentário sobre seu modo de pensar arcanista. Em todos os papéis que enviei e fui rejeitado, os membros do conselho continuavam me dizendo que meu modo de pensar é problemático e não suficientemente rigoroso como arcanista. Ler mais e pensar mais pode melhorar a maneira de pensar, com certeza. Lucien consolou Lazar. Se você não se importa, eu posso fazer uma revisão para você, você sabe, para revisão por pares. Isso vai ser incrível. Obrigado, cara. Lazar animou-se novamente. Mas não se preocupe, meu próximo trabalho não estará lá em 2 ou mesmo 3 meses. A propósito, quando a avaliação do aprendiz for feita amanhã, sua tarefa de ensino estará pela metade, e você precisa pensar em como planejar sua vida aqui. Bem, pense no que você vai fazer hoje à noite, e eu lhe darei algumas sugestões também amanhã, quando formos juntos para a zona de tarefas. Lucien assentiu seriamente. Seu alvo mais importante agora era alcançar outras pessoas nos arcanos. Depois que as 4 pessoas desfrutaram de peixe grelhado e batata frita, a cozinha tradicional de Olm, Lucien passou a noite em um simpático hotel recomendado por Lazar, onde Lucien teve uma boa noite de sono. Na manhã seguinte, Lazar encontrou Lucien no hotel e foi com ele ao departamento de avaliação de aprendizes. Aí está você, Sr. Evans. Assim que Lucien entrou na zona 3, Lucien ouviu a voz alegre de Eddie Lyria. Com alguns livros nas mãos, eles olhavam excitados para Lucien, e antes de Lucien chegar, eles ainda estavam ocupados revisando os exercícios. Bom dia, Sr. Evans cumprimentou a Nick. Ele coçou um pouco o cabelo amarelo com um sorriso feliz no rosto. Bom dia, e boa sorte a todos vocês, disse Lucien. De repente, ele sentiu vontade de fazer uma brincadeira. Apenas relaxe. Se vocês 3 não passarem no teste, posso dar mais exercícios, então não se preocupem. Bem, obrigado, Sr. Evans, mas achamos que estamos bem aqui. Os 3 aprendizes balançaram a cabeça juntos, parecendo bem fofos. Nesse momento, Simeon saiu do escritório e bateu palmas. Todos os aprendizes, venham para a avaliação. Olhando para Lucien e seus 3 aprendizes com arrogância, Sprint tinha um olhar confiante em seu rosto, pois tinha certeza de que poderia ter um desempenho muito melhor do que os 3 que receberam algum treinamento especial, mas inútil. Enquanto isso, do outro lado, Katrina também olhava para Sprint. Ela disse a si mesma que desta vez deveria vencer a Sprint na avaliação.